TV Câmara, Campinas. Para mim, eu sou a vereadora Paola Miguel. Para mim é uma grande honra estar aqui na Câmara Municipal de Campinas, né, para poder fazer o lançamento da terceira edição, né, da Vida em Condomínio. Então, estamos aqui com o Ayrton Turtuliano, que é o palestrante aqui hoje da nossa noite. Estamos aqui também com o ex-vereador Cecílio Santos, que é o autor da lei, né, do Dia do Síndico aqui no município de Campinas. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho mais para vocês. Estamos aqui com a doutora Amanda Amaral, que é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Campinas. Muitíssimo obrigada pela sua presença. E temos também o Reginaldo Silva, presidente da Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios aqui do estado de São Paulo, do Brasil. Gente, quero dizer que estava conversando com algumas pessoas, eu vivo a vida inteira em condomínio e muitas vezes a gente não sabe quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, como que nós devemos agir, né? O que é melhor ali para o condomínio. Eu já contei, inclusive, para a doutora Amanda algumas experiências e dificuldades que eu tenho passado, né, por conta disso, inclusive alguns questionamentos que chegam até o nosso mandato, principalmente com relação à área de fumantes. Então, estou ansiosíssima para a palestra aqui do Ayrton, para que ele possa trazer para a gente essas respostas. Mas antes de passar para o Ayrton, acho que seria importante o vereador Cecílio Santos comentar um pouquinho, né, de como surgiu a ideia do Dia do Síndico, né, dessa atividade também, né, que a gente está realizando na Câmara Municipal de Campinas no dia de hoje. E espero que essa seja a primeira de muitas. Então, sejam bem-vindos a essa casa e que a gente consiga cada vez mais construir esse diálogo com mais proximidade. Vereador, vou chamar de vereador Cecílio Santos. Boa noite a todos, a todas. Grande satisfação estar aqui nessa casa. Agradecer a vereadora Paola Miguel, que fez aqui a intermediação com a presidência, né, nos recebendo aqui. E agradecer também o Reginaldo, que nos procurou, e foi através desse contato com ele que a gente apresentou à casa, na legislatura passada, que eu estava aqui, a proposta da lei do Dia do Síndico aqui no município de Campinas, que foi aprovado, é a Lei 16.687, de 27 de fevereiro deste ano, né, já foi promulgado este ano, né? E quero cumprimentar todos aqui da mesa, a doutora Ailton, doutora Amanda, em nome deles, todos vocês. Né? Eu sei que é muito importante a gente fazer o diálogo, porque eu acredito muito que é através do diálogo que a gente resolve uma série de coisas. Né? E o condomínio, a gente conversava antes de iniciar o evento, é um bairro, um grande bairro, não é? Porque tem muita gente que mora ali. Então, né, também tem necessidades. Eu venho do movimento popular, de associações de moradores, das igrejas, das comunidades, e sei a importância que tem esse diálogo, essa conversa para a gente resolver as questões. E o condomínio, como é mais pertinho, tem muito calor humano. Às vezes o calor humano é excessivo até, né? Como mencionou aqui a vereadora. Alguns problemas. Então, é necessário que haja o diálogo. Então, eu quero parabenizar a associação, parabenizar todos vocês que se dispuseram a estar aqui, que é buscando esse diálogo que a gente certamente resolve os problemas. E mais do que isso, ensina também, né, através do livro, certamente eu irei ler com muito carinho e irei assistir, né, depois aqui a palestra, porque eu vou precisar sair antes. Nós temos, eu e a vereadora, um outro evento, então nós vamos pedir desculpas a vocês, vamos precisar nos ausentar aqui antes do fim da palestra, tá certo? Mas quero agradecer mais uma vez, Reginaldo, e dizer que, certamente, a vereadora há de concordar comigo, a Câmara dos Vereadores de Campinas recebe vocês de braços abertos, a casa é do povo, né, portanto, vocês se sintam em casa. Um abraço. Assim. Som. Alô? Oi. Acho que esse aqui está funcionando. Aqui, ó.
Bom, primeiramente, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, né, me chamo Reginaldo Silva. Hoje eu estou presidente da Abrasconde, que é a Associação Brasileira de Síndicos e Condomínios, como dito aqui pela nobre vereadora. Agradecer pela abertura da casa, né? A doutora Amanda, que está aqui junto com a gente, o Ailton, o Cecílio, que é um companheiro já de antigas, né? Que a gente já se conhece há bastante tempo. A gente já desenvolveu alguns trabalhos juntos. E o que eu tenho a dizer aqui a vocês síndicos que estão presentes é exatamente isso que está acontecendo aqui hoje, que a Abrasconde vem lutando dia a dia aí em busca desde da sua fundação em 2017. O que eu quero dizer é que a associação ela não é hoje uma empresa que organiza eventos, uma empresa que dá curso, uma empresa que tem um podcast e oferece um conteúdo, mas sim uma entidade representativa. Uma entidade que, junto com vocês, né, por isso que existe aquela frase, né, o juntos somos mais fortes, né, exatamente por isso, porque juntos a gente, né, quando eu falo a gente, nós síndicos, vamos buscar muitos direitos que nós temos nessa nossa função tão cobrada como é da sindicatura. Hoje nós temos muitos deveres, mais de 250 obrigações legais, respondemos na esfera civil, na esfera criminal, ambiental e todas as que tem por aí, né, doutora? Que a doutora depois vai falar um pouquinho. Então, por que não buscar os nossos direitos? Então, quando a gente tem uma casa, como a Câmara Municipal aqui, através do Cecílio, da vereadora, isso é muito gratificante. Em 2019 já fizemos uma luta lá na cidade de Diadema, onde pela primeira vez na cidade nós conseguimos, né, fugiu a palavra agora, como fala quando acaba com a lei, vocês que estão na vereança, quando a gente revoga, obrigado. Quando nós conseguimos revogar uma lei em 2019, melhor dizendo, 2020, né, porque aprovaram uma lei no dia 19 de dezembro de 2019, no dia 13 de fevereiro, com a União dos Síndicos da cidade, nós conseguimos fazer nessa revogação dessa lei, que implicava aí no direito de ir e vir de moradores, de síndicos. Então, com a força dos síndicos, com a força da população, a gente viu que a gente consegue buscar muita coisa. E é através disso que hoje, né, até para não me estender muito, eu quero que vocês entendam que o papel da associação, o papel da Abrasconde a nível nacional, hoje mesmo, né, cheguei agora há pouco de Curitiba, fui lá visitar também a cidade, a gente está levando a ideia da Abrasconde para outras praças também. Então, através da entidade, a gente tem que se unir e buscar os nossos direitos. É muito legal a gente participar de eventos, né, Rai? Participar, ver amigos, tirar foto, mas é muito legal também a gente se unir e buscar os nossos direitos, tá bom? Então, agradecer mais uma vez, e aí eu passo a palavra para a nossa doutora Amanda Amaral. Boa noite a todos, boa noite, faço aqui os cumprimentos à mesa, na pessoa da vereadora Paola. Falamos há pouco, né, sobre a importância da abertura dessa casa, desse espaço da cidadania, desse espaço legislativo para a vida condominial, né? Afinal de contas, eu falo sempre isso, o condomínio é uma microsociedade, né? E falava ela que, embora a gente ainda fala de pandemia, né, parece que faz tanto tempo, e faz, né, faz bastante tempo, mas a gente ainda tem os reflexos dela no dia a dia. E a gente tem uma linha, para mim, muito marcante do que é condomínio antes do evento pandêmico e pós-evento pandêmico, né? E o quanto que o condomínio passou a ser visto com tamanha importância, o papel da assessoria jurídica, o papel do síndico, da administradora e de todo mundo que compõe a gestão condominial, passou a ser visto com maior importância, haja vista a dificuldade que a gente tinha, tamanhas informações que a gente tinha ali para compilar do que podia, não podia fazer, o que era direito, o que era dever, aonde começa meu direito. E é muito interessante, porque a gente fala muito de direito, mas nós também somos detentores de deveres, e temos muitos deveres, não é? E dentro do condomínio a gente precisa
ter a noção de que meu direito tem um marco e tem um término, porque depois do meu, atrelado, melhor dizendo, ao meu, tem o direito do meu vizinho. E nós tivemos, então, um conflito muito grande de legislações, né? Eu acho que todos aqui se lembram, já eram síndicos naquela época, e eu falava aqui com a vereadora sobre isso. Era decreto municipal, decreto federal, decreto estadual, o que vale, o que não vale, e todo mundo querendo esmiuçar cada palavra, né? Ah, mas meio de transporte. Gente, elevador é meio de transporte. Não, mas o decreto não fala que era elevador. Não... E foi um tumulto, né? Então, eu entendo muito salutar, vereador, e agradeço mais uma vez, vereador, por essa abertura. Entendo que a casa é de extrema importância e na qualidade não só de operadora do direito, mas também, sobretudo, como presidente de uma comissão de direito condominial, né, de uma pauta de direito condominial que visa, acima de tudo, estudar, difundir, melhor informar sobre o direito condominial ao cidadão. Eu entendo que é salutar essa união, né, e a abertura dessa casa para que a gente possa, de fato, levar ao debate, como o Reginaldo disse, da importância, né, de estarmos atentos aos projetos de lei. Né, o ano passado mesmo eu estive aqui para discutir um projeto de lei que já está arquivado, e, de repente, a gente, já falei aqui com a vereadora, quem sabe retomarmos isso, mas nós tínhamos um projeto de lei em vigência que falava sobre o trâmite dos animais em condomínio, sobre a livre circulação, né, dos animais em condomínio. E vocês, síndicos, sabem a importância que é esse assunto para dentro do condomínio, né? E daqui a pouco a gente vai ter os bebês reborns, né? Então nós vamos ter que entender como que nós vamos lidar com isso. Mas eu vou deixar isso para o Ailton, ele vai explicar para a gente como que nós vamos encaixar aqui os bebês reborns nisso. Mas então me coloco sempre à disposição e nesse papel de fato somar, agregar. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Reginaldo, pela parceria, pelo trabalho. A Brasconde é de extrema importância para o mercado condominial, né? Todo o país. A gente sabe aí de todo o movimento que a Brasconde faz em prol dos condomínios, da coletividade, sobretudo dos síndicos, né? Com relação aí também aos abusos que a gente vê no dia a dia. A gente tem uma profissão que não é uma profissão, né? Não é regulamentada ainda como tal. É um papo meio de doido, assim, né? A gente tem uma profissão que não é uma profissão, mas a gente responde por tudo. Exatamente. Responde por tudo e não é uma profissão regulamentada. E quem quer regulamentar só quer receber também. Né? Mas, enfim, então, a Brasconde também tem essa importância ímpar aí no mercado. Muito obrigada por compartilhar. E Ailton, mais uma vez, meu amigo, muito obrigada. Sempre com sábias palavras, orientações e experiência, né, como um bom gestor, um bom empresário que é, e aí com tantos segmentos por essa vida empresarial, inclusive dentro do condomínio, né, com empresas aí de garantidora, empresas de assessoria, não, de administração de condomínios, e agora com mais uma obra falando sobre a vida em condomínio. Eu tenho certeza que hoje você vai dirimir todas as dúvidas. Sairemos daqui sem conflitos condominiais. Ou não, ou quase nada. Piora. E é isso. E a gente tem aí, daqui a pouco, mais uma legislação, né, alteração aí do Código Civil, com bastante coisa para a gente tratar logo mais aí sobre o condomínio. Então é isso, gente. Condomínio está sempre em movimento, né? Como não eu tem disse. rotina. Não tem rotina. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E sem mais delongas, eu já vou passar aqui para o Ailton, porque senão eu falo muito. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que compõem essa mesa comigo, né? A vereadora Paola Miguel. Muito obrigado por nos ceder esse espaço, por nos franquear essa oportunidade. Eu preciso contar uma história que quem me trouxe aqui à Câmara Municipal de Campinas foi o Reginaldo. Tudo é eu também. Reginaldo me trouxe para cá. Aí, quando nós viemos tomar um café com Cecílio, conhecer os gabinetes, caminhar pelos corredores, vendo as decisões da cidade sendo construídas aqui, os debates, vemos até a plenária, e quando me trouxeram para este lugar, eu falei, Reginaldo, nós temos que usar esse equipamento. Isso aqui é um espaço sensacional para que a gente possa construir debates de qualidade
dá oportunidade de voz para ouvir demandas com quem representa uma grande parcela da comunidade local. É impressionante que, sob a responsabilidade da sindicatura, estão milhares de famílias. Existem condomínios que têm 30 torres dentro de um mesmo CNPJ. E nessas 30 torres moram lá centenas de famílias. Aliás, eu tive num condomínio aqui na região com 87 torres, 1.400 apartamentos. O síndico lá tem mais gente para gerir do que as pequenas cidades no estado de São Paulo. Certeza. E quando foi me mostrado esse lugar, eu disse, Reginaldo, nós temos que trazer uma ação para cá. Porque na minha cidade, eu sou de São José dos Campos, a gente trabalha muito próximo do poder público com o movimento do setor condominial. Lá nós tivemos a felicidade, assim como vocês tiveram aqui em Campinas, de ter sido aprovada uma lei municipal que incluiu no calendário oficial da cidade o Dia do Síndico, e nós celebramos todo ano o Dia do Síndico na Câmara Municipal com um público médio de 250 pessoas presentes. Os síndicos estão presentes. Nós temos um auditório anexo também como esse para realizar eventos para 100 pessoas, e a gente faz evento com gente em pé, porque nós criamos uma cultura de entregar conteúdo, ouvir o síndico, e a gente cresce junto. E esse setor entendeu que precisa contratar melhor, precisa lidar muito bem com os condôminos, ter uma gestão humanizada, e tem apresentado certos resultados referenciais que a gente precisa compartilhar com outros. E quando eu cheguei aqui nesse lugar, falei, Reginaldo, nós temos que realizar algo lá. Então, a gente já tinha um local para realizar esse encontro, esse evento. Vamos aproveitar essa oportunidade e já levar para esse primeiro momento. Então, a minha fala para vocês aqui, além de toda a gratidão que eu preciso estender àqueles que nos abriram essas portas, né, é dizer o seguinte, façam uso desse equipamento. Tragam o debate do condomínio para este lugar. Vamos dividir essas responsabilidades, porque assim nós vamos construir juntos uma cidade melhor, um setor condominial melhor, um viver nessa comunidade melhor. E a proposta desse encontro é vida em condomínio. E a gente vai falar de qualidade de vida em condomínio. Não vai ser um debate, assim, a gente atrás da mesa e vocês aí do outro lado. Vai ser mais parecido com uma aula. Então, eu vou pedir licença agora à mesa para que todos possam me ajudar, trocando de lugar, né? Sentando lá. Vamos lá assistir. Ailton, eu gostaria só de citar a presença de uma pessoa aqui, Pois não. que eu sei que ela não é de Campinas, mas é uma síndica que corre São Paulo inteira para a busca de conhecimento, e isso é muito importante. A Sol, que está ali sentadinha, uma salva de palmas para ela. Né? É Hortolândia, né? Hortolândia, é vizinha aqui, né? Acho que é isso, a busca pelo conhecimento. Eu estava lá em Curitiba buscando conhecimento, viajo aí, grandes capitais aí. Acho que o que eu sou hoje eu devo muito a isso também, pela minha busca, entendeu? Porque se ficasse só esperando cair do céu, não cairia, não. Vamos lá, então? Bora lá. Agora é com você, Ailton. Eu vou pedir para o Reginaldo me ajudar nesse instante. Você mandou eu sair agora? Pô, Reginaldo para trabalhar. Obrigado. Pedi para o Reginaldo me ajudar. Querida, muito obrigado. Pessoal, o Reginaldo vai me ajudar aqui, porque eu tenho um presente para vocês. Todos vão levar um exemplar do Vida em Condomínio. Tá? Do livro. Eu não já vou entregar para o pessoal. Então o conteúdo, para você poder estudar, eu vou ajudar o Reginaldo aqui. Consegue? Na verdade, eu preciso dizer o seguinte, esse livro, ele é um livro do Dr. Luiz Fernando de Queiroz. Então, o meu segundo livro está no forno, sai agora em agosto. Então, em breve, a gente está aí lançando o próximo livro. Teremos também vai ser o lançamento, viu, Reginaldo? Oi? Em agosto ele já está lançando dele. É, a gente tá... Não, é segredo. Segredo não, ele já acabou de falar. Já falou? A gente... Não falou local, falou que vai ser lançado.
Bora lá. Pode. Todos já receberam o livro? Enquanto isso, eu vou ajustando aqui a parte técnica aqui da coisa. Entendi, professor. Gente, eu quero viver uma experiência aqui com vocês. Alguém ficou sem? Não, ela já recebeu. Já recebeu. A gente aproveitou como eles têm um compromisso, né, em paralelo acontecendo aqui no mesmo horário. Então já... Agora sim. Tudo aqui. Bora lá então. Pessoal, nós vamos caminhar aqui durante a próxima hora e meia. Eu tenho o compromisso de encerrar a programação com vocês às 21 horas. Então, em 1h30 eu quero trazer para vocês aqui o workshop de uma mentoria. Tá? E quando a gente fala de mentoria, a gente fala de uma experiência diferente do que uma aula. Porque quem dá uma aula faz a transmissão de um conhecimento e necessariamente ele não tem vínculo direto com aquele conhecimento. Muitas vezes ele não produziu aquele conhecimento diretamente. E a gente vive isso na escola. Tem uma outra realidade também, que a gente pode viver essa experiência de compartilhar conhecimento, que é a ideia do coaching, por exemplo. E aqui a gente tem um coach conosco, né, que é um provocador, e ele te traz muitas perguntas, provoca você para que você faça um caminho de encontrar as respostas. E é interessante que vai chegar uma hora que ele para de fazer perguntas e vai desafiar você a fazer as próprias perguntas para você mesmo. E você encontrar esse caminho. Não vai ser coaching também. E tem uma outra forma que é a consultoria. Consultoria traz uma instrução, só que ela acaba tendo um compromisso de fazer um trabalho a 4 mãos para que aquela instrução seja aplicada. Então ele vai fazer junto. Então ele vai dar um passo além do coach. E temos uma outra figura, que é a figura da mentoria. E aí o mentor, ele fala de um caminho que ele já fez. Então, uma mentoria, ela só é possível se você tem feito o caminho. E por esse caminho que você passa, você convida outros a vir contigo. E aí você conta nesse caminho quais são os problemas, aonde as coisas funcionam muito bem. E aí o que acontece? Nós conseguimos ter uma certa previsibilidade de resultado, como se fosse uma espécie de receita de bolo. Sabe quando a sua mãe te ensinou a cozinhar? Aquilo se chama mentoria. Faz assim porque eu fiz assim. Então, ele vai ter uma certa autoridade em dizer o que fazer, porque vai fazer junto com você e vai apresentar os resultados daquilo que ele fez. E aí eu me lanço num desafio que é franquear para vocês a oportunidade de uma mentoria baseada num conteúdo que eu não escrevi, mas eu li. Então a minha experiência de ler esse livro, O Vida em Condomínio, do Dr. Luiz Fernando de Queiroz, foi fantástica. E aí o que acontece? Eu releio esse livro, marco esse livro. Eu tenho vários livros na minha estante, mas no escritório eu tenho esse em cima da minha mesa. Então eu estou lendo o tempo todo porque ali existe experiências construídas em 120 questões sobre condomínio de uma pessoa com 50 anos de mercado. Atuando não apenas como advogado, mas também como gestor, como empresário, como comunicador. Então, a gente vai agora beber dessa experiência, e aí dentro do campo da teoria, compartilhar um pouco da prática para a gente construir um jeito diferente aqui de fazer mentoria. E aí eu parto do seguinte pressuposto, que eu faço provocações nessa mentoria, e a ideia é isso mesmo, começar a quebrar determinados paradigmas, e eu já começo logo de cara com o pé na porta, dizendo que gestão condominial não é gestão da coisa, mas é gestão da qualidade de vida em condomínio. A legislação ela tem um foco na coisa. Só que nós temos que ir além da lei, buscar o espírito da lei, que está na experiência dos adquirentes daquela coisa, daqueles que estão usufruindo dessa coisa e daqueles que estão recebendo algum impacto dessa coisa. E quando a gente fala de qualidade de vida em condomínio, fala de qualidade de vida para todo mundo. Eu quero falar sobre qualidade de vida do condômino, mas eu quero falar também da qualidade de vida do visitante.
Você já visitou um condomínio que é um suplício? Tem condomínio que você vai nele é pesadelo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem entregador que tem determinado condomínio que não vai. Existem restaurantes que não entregam comida em determinado condomínio. Isso é horrível. Ou seja, imagina o teu condomínio entrar na lista negra do iFood. Desculpa. Isso é um pesadelo. Não entrega. Então, nós estamos falando de qualidade de vida para todo mundo, mas também qualidade de vida para o prestador. Então, a gente tem que entender que quem trabalha para o condomínio tem que ter a sua contrapartida justa de recompensa por aquilo que ele entrega. Eu sou partidário de eliminação rápida. Faltou confiança, quebra de confiança, estou percebendo que não vai entregar, não tem competência, eu demito muito rápido. Aliás, existe uma máxima no mundo dos negócios modernos que você tem que demorar para contratar, mas demitir rápido. Isso aqui é fantástico. A gente faz o contrário, né? A gente contrata rápido, sem pensar, e na hora de demitir a gente fica pensando, ai meu Deus, ai... Então você demora para contratar e demite rápido. Tem um livro que conta a história da fundação da Zappos, que era uma empresa que vendia sapatos pela internet. E o autor do livro, que era o CEO da empresa, ele criou um mecanismo muito interessante de contratação nas Zappos. E ele conta isso no livro. E o que ele fazia? O processo de contratação era muito demorado, bem trabalhado. Só que quando a pessoa chegava na primeira semana para fazer a integração, a primeira coisa que ela recebia era uma proposta de 6 salários para ir embora. Já estava na mesa, você pode assinar a sua demissão agora e nós vamos te pagar 6 meses de salário para você desistir agora. Então isso era um impacto. Então aqueles que passaram por... Não, mas veja bem. Pera. Não perca o contexto. Eu disse que a contratação é um processo demorado. Então o cara que passou por aquele processo, quando ele chega na integração, ele está com vontade de ser parte. Mas aquilo ali é um teste fantástico. Ou você veste a camisa ou pega suas trouxas e vai embora. Já vai com 6 meses e vai embora. Não, mas sabe o que acontece? Deixa eu dizer uma coisa para você. Agora eu vou falar como empresário. Vale a pena. Para mim vale a pena. Se eu soubesse que pagar 6 meses de trabalho, de salário, eu ia me livrar daquela encrenca, eu tinha pago 10. Então, olá, boa noite. Então, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente pensa em qualidade de vida, não é só de automaticamente a gente tem uma mira imediata para o morador, né? Mas em todos, inclusive para o síndico. E a gente vai abordar isso aqui também. Tá? Porque se o condomínio estiver tirando a tua qualidade de vida, estiver tirando a sua sanidade, estiver tirando a sua saúde, desculpa, está na hora de você sair de lá. Tá bom? Demita o condomínio da sua vida. Vamos ver se vai funcionar aqui o meu sistema. Funcionou. Gente, o que eu proponho são 5 encontros temáticos para a gente refletir sobre a estrutura, sobre a espinha dorsal da obra Vida em Condomínio do Dr. Luiz Fernando Queiroz. Ele foi muito feliz de pegar 5 temas e trabalhar com 120 questões que vão transitando dentro dessa temática. Então ele trabalha com o conceito do condomínio, ele vai explorar isso, a própria figura do síndico, o orçamento, de uma maneira muito inteligente que ele trabalha a questão orçamentária, o condômino, e regras e deliberações. Então ele vai construir, a partir dessas 5 coisas, eles vão pegar questões e perguntas e vão estar trabalhando isso que tem a ver com o dia a dia do condomínio. Então, não dá para fazer uma mentoria de um livro num único dia. Então você já percebeu que você veio aqui só para um overview. Eu só vou contar um pouquinho do que é. Mas para funcionar, a gente tem que mergulhar em 5 encontros para que a gente possa trabalhar isso, debater sobre isso. Mas ele foi muito feliz. E por que eu faço essa provocação com o livro para depois provocar as pessoas para participar da mentoria? Porque não tem como a gente ter resultado efetivo se a gente não tiver todo mundo na mesma página. Ou seja, só dá para fazer essa mentoria se você ler o livro. Percebeu? O conteúdo chega primeiro e nós trabalhamos ele depois. E aí a gente se coloca todos na mesma página. E qual que é o meu desafio aqui nessa noite? Durante essa hora e meia, pegar o conteúdo de um livro e poder passar ele para vocês. Só que eu estou fazendo agora a releitura do Ailton. Porque eu vou pegar o conteúdo emprestado do meu colega autor, com toda a excelência dos 50 anos de carreira dele, e vou pegar a minha experiência caminhando dentro desses temas. E uma coisa que é muito importante aqui,
Tá? Tem coisas que a gente tem como valor, que a gente valoriza, pratica e colhe frutos com isso. Existe uma coisa fantástica que a gente tem que tomar para a nossa vida, que é reproduzir essa experiência em outros. A gente consegue fazer isso com muita facilidade quando se trata do sangue, da família. Então a gente passa alguns valores para os nossos filhos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Como gestor, é importante que você transmita esses valores para a sua equipe. É importante que você transmita esses valores até mesmo para o seu cliente. Eu estou lançando um livro agora chamado Síndico-Chefe. Vou falar sobre o desafio da gestão da experiência. E um chefe de cozinha, ele não só transmite os seus valores para o prato que ele está fazendo, ou para a equipe com que ele trabalha, ou para o ambiente que ele constrói. Porque todas as sensações estão envolvidas ali. A estética do ambiente, a louça que vai ser servida, o tipo de comida, os aromas, a iluminação. Mas ele coloca isso aí pro cliente dele também. Porque num restaurante francês, a cultura de comida é francesa. O que você vai comer? É que eu vou te servir. Não dá para você chegar num restaurante francês e falar assim, eu não quero essa comida aqui, eu quero um bife a cavalo. Não vai funcionar. Ele vai dizer para você, vai para outro lugar. Simples assim. Então, essa realidade é fantástica. Porque quando eu chego naquele lugar, eu me adequo. E é interessante que existem alguns lugares que não são, os acessos eles são limitados ou são difíceis, que é muito interessante que a gente vai para esse lugar e a gente se porta muito bem, sim ou não? Até a roupa a gente escolhe para ir em determinado lugar. A gente se ajeita. E sabe o que isso significa? Eu vou dizer dar um nome para o significado disso. O valor que ele dá a si mesmo. O valor que o chefe dá a si mesmo faz com que os outros o respeitem e dê a ele também valor. Se você não der valor a você mesmo, ninguém vai te valorizar. Simples assim. Eu custo caro mesmo. O meu tempo custa caro mesmo. Só que o seguinte, não adianta eu fazer tipo estilo de estrela se no final eu não brilho, se não tem entrega. Tá? Tem que conversar aí. A minha entrega tem que ser tão boa que justifique. O pessoal pode falar assim, eu não gosto desse cara, mas não tem como questionar o resultado dele. Ele é bom. Então, essa ideia a gente vai trabalhar dentro dessa mentoria. Porque quando a gente fala de humanizar todas as coisas, não é simplesmente franquear e entregar, é trazer valor para todas as coisas. E posicionamento de valor também é uma coisa bastante importante. Então vamos tentar caminhar, e esse aqui é o meu desafio, e eu pego essas 5 coisas e vou trazer isso para vocês de uma maneira muito simples, fazendo uma releitura aqui da minha experiência também. Bom, ele muito feliz quando começa o primeiro capítulo sobre condomínio, e ele diz que condomínio é muito além do que estrutura física. Eu tenho que ir muito além do que essa preocupação com a estrutura física. Existe uma preocupação exagerada com a estrutura física. E a gente tem que começar a pensar condomínio desde a sua origem. Então é importante que a gente considere a origem e o propósito do condomínio. Qual que é a origem do condomínio? Não estou querendo que a gente vá lá para a história para dizer qual que é a origem do condomínio. Porque lá no Império Romano e lá não sei na onde, na Grécia Antiga... Não. Cheio de teoria. Por que a pessoa vai morar em condomínio? Você sabe alguma razão? Segurança. Será que segurança é o primeiro lugar? Nós temos que nos perguntar, sabe por quê? Porque hoje em Campinas, segurança não é o primeiro lugar. Questão financeira é o primeiro lugar. Você não compra um terreno de 150 metros quadrados para construir uma casa em Campinas. Por um valor menor do que um apartamento da MRV 37 metros quadrados. Por isso que você não vai comprar um terreno para construir uma casa, você vai comprar um apartamento de 37 metros quadrados, porque te é acessível agora. Então a temática financeira passou na frente da questão de segurança. Aliás, quem foi morar em condomínio por segurança no começo é quem tinha alguma coisa para segurar. O pobre não tinha e falou assim, para que morar em condomínio? E ele discute ainda a cota condominial. Agora não. O acesso é financeiro, por isso que ainda o debate maior do condomínio hoje é cota. As pessoas estão querendo pagar menos e não estão se importando na qualidade do serviço. Não me interessa se vai estar cheiroso, eu não quero saber se a seca-viva está cortada e aparada, eu não quero saber se a piscina ela está aquele azul bonitinho, não tem problema com o verde, eu nem vou lá mesmo. Mas sabe o que acontece? Aí que tá, os que cobram são poucos. Porque, vamos pensar na origem das coisas. Tá? Origem e propósito do condomínio. As pessoas foram para lá por uma razão... E quando a origem que starta esse movimento e o propósito que o acompanha vai determinar a tua abordagem. Sabe por quê? Vou dizer para você.
Por exemplo, eu moro num condomínio que ninguém está se preocupando com cota condominial. Não existe preocupação com a cota. Tem preocupação com a segurança. Sabe o que a gente quer? Que a biometria da portaria funcione. Eu ponho a minha cara e lê. Me dá uma raiva, gente, quando eu parto e pôr a cara fora do carro. No início do ano eu tirei a barba. A biometria não me reconheceu. Sem barba. Gente, eu fico maluco. Então, aí o que o pessoal quer? Ele quer graminha cortada, o lugar limpo. Ele, sabe, o que eu quero? Uniforme de quem está trabalhando. Eu quero que a coisa funcione muito bem. Existe uma expectativa que é diferente. Não estamos interessados na temática de cota. Aí sabe o que acontece? O síndico se torna um síndico externo, atuando como profissional. Ele é síndico no condomínio que todo mundo está querendo reduzir cota. Aí ele vai para o outro condomínio com uma série de projetos para reduzir cota e vai ouvir isso aqui na Assembleia. Quem disse que a gente quer reduzir alguma coisa aqui? Eu já ouvi isso muitas vezes. Quem disse que a gente quer tirar o porteiro para pôr portaria remota? Não me interessa isso. Sempre foi assim. E aí o que acontece? Ah, mas a cota é R$1.000. Eu pedi para você para reduzir alguma coisa? Então, se eu não entender a origem e o propósito que move aquele ajuntamento, eu não consigo me adequar. Então, você pode sim. Não estou dizendo não, Henrique, você não pode estudar. Tá? Você não vai lá estudar o Império Romano, nada disso. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: vamos humanizar e trazer para o agora. Porque eu sou síndico no condomínio que as pessoas foram lá e juntou a renda do marido e da mulher e da sogra e disseram que até o primo mora junto para poder financiar aquele apartamento. É lógico que eles caíram na conversa do corretor que a cota ia ser R$50 e não 500 que você cobra hoje. Aí eu vou ter que retrabalhar isso. Falar, gente, a gente entende qual que é o movimento, só que o que acontece? Nós estamos aqui pelo mínimo irredutível para a qualidade de vida. Porque se a gente reduzir menos do que os 500 que nós estamos praticando hoje, não tem qualidade. E nós estamos falando aqui, não é de qualquer qualidade, é do mínimo de qualidade. Então isso aqui também alinha o meu discurso. Percebe sim ou não? Estamos juntos? Então, isso muda o meu discurso, muda a minha abordagem como gestor. É importante entender também a visão sistêmica da coisa. Condomínio como um organismo vivo. O condomínio, ele está em constante evolução e transformação. Ele cresce como gente. Ele é infante, adolescente, vai chegar na sua maturidade. Sabe o que é condomínio bom para trabalhar, por exemplo? Às vezes tem gente que não gosta. Mas condomínio bom é quando você tem gente madura no condomínio. Não estão mais discutindo a questão de pagar cota condominial, porque a maioria já está aposentando, já tem uma renda passiva, ou já está bem financeiramente, já se aculturaram a condomínio, sabe que é isso mesmo, aprenderam ali as regras. Então esse pessoal, vamos dizer assim, da meia-idade condominial, nós, os cinquentões do condomínio, esse cara aqui não dá trabalho. O síndico ama. Quando tem um condômino nesse perfil, por favor, fique em pé, doutor. Quando tem um condômino nesse perfil, o síndico ama. Esse cara aqui não dá dor de cabeça. Gente, vamos falar o seguinte, quando ele toma a cervejinha dele e ele passa do limite, ele dorme, ele não dá trabalho. Então, esse aqui, esse cara é o perfil excelente, porque nós estamos ele está maduro. Só que o que acontece? Quando você tem um condômino muito infante, aquela garotada, casal jovem com filho pequeno, Evandro, pai fresco. Você tem bebê reborn também? Gente, essa turma inventa a moda. Então, só que o que acontece? E aí o que acontece? Eles são bons para brigar em assembleia. Eles são bons para cobrar em assembleia. Sabe por quê? Que quando junta um infante com um adolescente condominial, o adolescente ele é pior ainda, porque ele acha que sabe alguma coisa. E então, esse condomínio que está nesse processo, esses caras aqui, eles vão nos dar muito problema com inadimplência. E não é porque eles não querem pagar, necessariamente. É porque tem muito boleto. Está pagando financiamento, está pagando a reforma, né, a finalização do apartamento, está pagando o carro dele, precisa pedir comida pelo iFood, tem que alimentar o Instagram, tem fralda para comprar, puxa, vai dar problema de inadimplência. Então vou ter muito problema com esse pessoal aqui. Esse pessoal aqui tem problema com dinheiro, tem problema com carro, tem problema com vaga, não sabe estacionar na vaga dele. Então tem um monte de dor de cabeça aqui. Tem problema com o bicho, ele nem bicho quer. Ele fala,
muita dor de cabeça. Aí o que acontece? Só que aí nós temos nossas preferências. É difícil achar o condomínio cinquentão. Porque também, se eu tiver um condomínio muito envelhecido, vai me dar trabalho. Também dá trabalho. Então lidar com esse condomínio aqui, que já é o condomínio da terceira idade, esse condomínio tem muita demanda. A estrutura está pedindo reforma. O orçamento agora começa a ser castigado, sabe por quê? Porque eu pago as minhas contas, só que é o seguinte, agora tem que modernizar elevador, eu tenho que mudar a estrutura, tem um monte de prumada lá que está condenada e tal. E aí, você sabe que você está desanimado para reformar e a população também está desanimada. Aí sabe o que acontece? Os espertos chegaram e perceberam o seguinte, Conrado já na transição de 50 para 60 falou assim, eu vou comprar uma casa em outro lugar e vou alugar isso aqui. Aí tá cheio de inquilino lá. Que é esse perfil. E aí você vai ter que saber lidar com esse perfil. Gente, se você passear um pouquinho sobre Campinas, você vai ver na periferia da cidade, nas extremidades, os condomínios grandes, infantes. Você vai ver em algumas localidades já bem estruturadas, os bairros nobres, aquele condomínio dos 50, e você vai ver no centro de Campinas um monte de velhinho. Por que no centro só vem Desculpa, ô gente, deixa eu consertar aqui a minha frase. Sabe que, desculpa, deixa eu arrumar, sabe o que acontece? É que no centro da cidade, gente, desculpa quem se ofendeu. É que no centro da cidade, onde está as praças, a gente tem que alimentar os pombos. Então, esse povo, ó, eu contei aqui para você que a visão sistêmica da coisa faz com que a gente consiga contar histórias, entender as experiências e encontrar os caminhos. E eu vou entender então que esse condomínio aqui eu tenho uma tratativa com ele, esse aqui eu tenho outro e aqueles outros. Eu, como síndico profissional, sabe o que eu acho interessante? Duas coisas que podem acontecer que são muito legais. Você tomar uma decisão, como síndico externo profissional, de você se especializar em determinada área. Porque se você se especializar em trabalhar com os velhinhos, vou dizer uma coisa para você, você revoluciona a tua cidade com o retrofit. O rei do retrofit. E esse pessoal aqui não tem problema em pagar honorário não, tá? Eu fiz uma assembleia sábado agora, de um condomínio na Baixada Santista, com 15 apartamentos que pagavam um salário mínimo para o síndico. 15 apartamentos que pagavam um salário mínimo. Tem gente com 400 apartamentos lá na minha cidade que recebendo um salário mínimo. 15. Aí sabe o que acontece? Quem se especializa nisso aqui vai ter uma outra leitura de gestão. Muita conversa, muita visita, muita presença e muito projeto de ajuste. Ainda que o pessoal está velhinho, você vai ter que fazer ele sonhar. De trabalhar a reforma, a transformação daquela realidade. Esse aqui, nós vamos trabalhar muito a questão de status, de posição. Existem, por exemplo, síndicos, nós vimos lá em São José dos Campos, uma palestra de um síndico, que é hoje o high ticket do Brasil, que não é o síndico profissional que tem mais condomínios, mas é o que recebe mais pelo volume de condomínios que tem. Né? Teve um podcast do Reginaldo, e aí o que acontece? Um único condomínio paga mais de 50 mil reais de honorário. Só que o posicionamento dele com aquele condomínio é diferente, ele tem uma postura diferente, só que a cobrança também é tão grande quanto o honorário. Então, se você não tiver saúde e inteligência emocional, você se perde aqui. E aqui, gente, você tem que entender qual que é o jogo. Tá? Então, muitas vezes, ser síndico aqui é igual ser professor de escola primária. Tá? É ser babá de adolescente. Então eu vou ter que olhar para essa realidade, isso aqui vai transformar minha abordagem. Você pode pegar todos e entender qual é qual e tomar a sua postura, ou se especializar num deles. O povo gosta dessa história. Ó, isso é fantástico. Gente, sabe por quê? Olha que a gente entra aqui e entender que condomínio, ele é um espaço de convivência. Então o que a gente faz? A gente faz uma construção coletiva. Você não pode perder isso de vista. Você está sendo eleito para ser gestor de um ambiente de convivência. E você é o responsável por aquela turma. Você é o responsável por tudo aquilo que vai repercutir naquela experiência coletiva. Da coisa que eles estão vivendo, da segurança daquela gente, do comportamento daquela gente, dos sonhos daquela gente. Eu tenho que ajudar o cara ali a entrar e sair do condomínio.
Vender a ideia de que ele está também por um processo de transição. Eu estava falando, nós estávamos lá no Arnold, eu estava falando sobre isso lá no Arnold Sports, né? Nós tínhamos um dos diretores da Cirela lá também, compondo a mesa comigo, e estava falando sobre essa transformação. As pessoas compram um imóvel, mas não vão viver para sempre ali, não. Vão fazer upgrades, vão mudar para outra realidade. Aquilo ali pode ser vendido ou pode se tornar um investimento para ele poder ter uma renda passiva. Então, tudo isso a gente vai ter que trazer em debate no condomínio. E isso faz o quê? Com que o papel do gestor seja o da criação de um ambiente de qualidade. Um pouco mais para frente eu vou falar sobre comunicação, em que a gente vai ter que ter um papel de educador. Então, quando eu humanizo a gestão condominial, eu passo a olhar o condomínio muito além do que a estrutura física. O síndico, ele deve ser um executor, ou melhor, ele deve ser, na realidade, esse líder comunitário. Tá? Ter essa liderança na mão faz com que a gente olhe para uma coisa aqui bastante interessante. Eu quero começar de cima para baixo, nesse gráfico aqui. Tá? Geralmente a gente faz essa construção de baixo para cima, mas eu vou inverter a ordem aqui, que eu preciso falar do tema base no final. Primeiro, liderança comunitária, equilíbrio entre técnica e relacionamento. Eu sou muito bom tecnicamente, mas se você perder o coração do povo, já era. Você tem que dosar as duas coisas. Tá? Na paternidade, eu tenho que dosar autoridade e carinho. Então eu tenho que dizer um não, só que eu tenho que estar com o braço aberto para quem ouviu um não correr para me abraçar de novo. Eu vou ter que jogar com essas duas coisas. E não é fácil. Porque tem muita gente que escolhe uma coisa ou outra. Não, não pode ser uma coisa ou outra. Tem que ser as duas coisas. Tecnicismo e relacionamento. Tá? Porque se você for só relacionamento, e se perder na técnica, não fica. Porque vira o oba-oba. Se eu sou a coisa técnica e eu não tenho relacionamento, é muito frio. E vai perder do mesmo jeito. Tem síndico que perde eleições. Eu tenho um caso muito curioso, né, de um síndico profissional na minha região, que ele tinha um trabalho impecável, excelente como gestor, mas uma pessoa intragável. Ele não era reeleito nos condomínios dele. E deixava o condomínio redondinho para o próximo assumir. Aí você fala assim, mas o que ele não entendeu do jogo? É um jogo de lidar com gente. Eu sei que existem pessoas que são boas com coisas e outras são boas com pessoas. Mas no dia que você escolheu gerir um condomínio, desculpa, você vai ter que aprender um pouquinho sobre pessoas, se você é bom em coisas. E se você gosta de pessoas, você tem que aprender um pouquinho sobre lidar com as coisas. Porque esse equilíbrio tem que acontecer para que você seja, de fato, um líder daquela comunidade. Tá? Outra coisa muito importante, a autoridade ela tem que vir acompanhada de empatia. É uma coisa que elas conversam. Tá? Autoridade e empatia, quando isso acontece, é muito interessante que você assume um certo protagonismo. E eu sei que muita gente aqui acaba tendo uma figura meio que paterna ou materna no condomínio. O pessoal vai chorar para você lá o tempo todo. Às vezes parece que a gente precisa tecnicamente se afastar, mas eu acho que a gente tem que entender o que as pessoas estão dizendo. O coração delas. Olha, existem líderes carismáticos que eles marcam por onde eles passam. E essa marca é chamada de legado. Eu não sei se vocês se preocupam com isso, em deixar um rastro positivo por onde você passa. Eu tenho essa preocupação. Tá? Eu tenho essa preocupação. Aonde a gente vai, a gente deixar sempre uma boa impressão. Tem uma expressão em Provérbios que é fantástico sobre isso, sobre causar boa impressão. Diz assim, quando você for convidado para estar com autoridades e for sentar com o governador para comer, põe uma faca na sua garganta. O que ele está dizendo? Não é para você se portar como glutão. Você não foi lá para comer? Cause uma boa impressão. Ah, é um banquete? Não tem problema, eu chego todo chique. Pratinho miúdo. Como pouco, converso mais, porque eu me posiciono. Mas você percebe que essa orientação bíblica, na realidade, é uma orientação que a gente recebeu lá em casa. Você lembra quando a mãe falava que você ia visitar uma visita e falava assim, ó, não come, não pede nada, se comporta, e quando a pessoa colocava um bolo na mesa, alguma coisa, a gente olhava para a mãe assim, pode? Aí se ataca. Gente, nós estamos falando aqui de se portar bem para que a leitura do outro a nosso respeito seja boa. Então, se eu estou passando por uma situação de experiência com gente, o legado, ele é um elemento importante, não pode estar fora da minha conta. E eu construo isso com autoridade e empatia. Ninguém quer um banana como líder, mas também ninguém quer um tirano como líder. Então a gente precisa que essas duas coisas aconteçam e esse protagonismo seja positivo. Porque ser lembrado também como gente ruim não dá.
Temos que deixar um legado positivo. E qual que é o perfil, então, do síndico da nova era? É alguém que consegue trabalhar esses elementos. Ele vai ter que olhar para o espelho e fazer a pergunta: eu gosto de gente? Vou fazer para aquele cara do espelho, né? Para aquela mulher do espelho. Você gosta de gente? Porque se você não gosta de gente, você está no lugar errado. Se você não gosta de gente, você está no lugar errado. É lidar com gente. Então eu tenho que amar estar com as pessoas, ouvir as histórias das pessoas, resolver os problemas das pessoas. Aliás, se é uma coisa bastante interessante quando se lida com gente, é que o tema problema vai estar presente. Só que é o seguinte, não existe problema, não existe escala de importância em problema. Problema é problema. Aliás, qual o problema mais importante? O meu. É o meu. Então, o adolescente com o coração despedaçado porque levou um fora, sabe, ele é tão, aquilo para ele é tão importante quanto a guerra que está no outro lado do mundo. Então o problema mais importante é o meu. Então a gente vai ter que ter esse filtro, esse bom senso, sabe, de entender que esse perfil aqui vai ser muito importante nessa geração. As pessoas estão se preocupando hoje até como a gente fala com elas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí eu vou chegar no ponto que eu queria. O próprio autocuidado. Ou seja, entender quais são os limites para uma gestão saudável. Tá? Você tem que ter saúde emocional. Inteligência emocional. Você tem que ter saúde física. Você tem que se portar bem. Você tem que se gostar. Não dá para você chegar lá no condomínio para poder atender o condomínio de manhã, 9 horas da manhã, descabelada, de calça leg. Não dá. Você vai ter que se arrumar, não importa. Você vai ter que chegar bem. Eu tenho um problema, eu estou lá no DP. E eu preciso de um advogado. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Advogado que atende quando você liga é o Dr. Conrado. Eu precisava falar com ele, assim, geralmente eu mando um WhatsApp e pergunto, posso ligar? Não, Conrado, eu liguei. Quando eu liguei, ele já atendeu. Como vai, meu amigo? Eu falei, advogado bom é esse. Que você liga e ele atende. E eu falei, eu estou precisando de você, estou aqui no DP. Então, como que eu quero que o meu advogado chegue? Ele não pode subir na bicicleta dele, fica aquela calça de ciclista, não vai funcionar, doutor. Chega lá. Porque você tem, no mínimo, dar a impressão que eu estou bem assessorado. Tem que dar um medo do outro lado. Entendeu? Então, e ele me salvou. Então, gente, a ideia é que o autocuidado está ligado à saúde, está ligado a conhecimento, está ligado a posicionamento. Então você tem que trabalhar isso na tua vida. Eu tenho um caso muito legal de uma síndica amiga que ela fez um rebrand dela. Ela fez uma consultoria de imagem, mudou a realidade dela, passou a usar cores vivas, passou a usar alguns estilos diferentes. Gente, ela se transformou e o destaque dela é impressionante, não tem como você não ver ela. E aí o que acontece? Você olha para o Instagram dela, é outra coisa. Então, ela se destaca. E quando ela chega numa assembleia, é uma presença que você fala, desculpa. Ah, não. Não, se nós tivéssemos uma eleição aqui agora, fôssemos eleger o síndico. Vem cá, Reginaldo. O síndico se apresenta. Vem cá. Vem cá, Reginaldo. Esse é o síndico Reginaldo. Não, espera aí. Por favor, doutora. Essa aqui... não, a síndica Amanda Amaral. Chama o Cauê, velho. Desculpa. Chama o Cauê. Em quem o seu coração tende a votar agora? Desculpa, eu vou estar mais representado aqui do meu lado direito. Obrigado. Olha, gente, é muito legal. Sabe? É muito legal. Eu acho que essa questão do posicionamento tem a ver com autocuidado. Porque quando eu me posiciono bem, eu estou preocupado também qual vai ser a repercussão da minha presença. Porque se a repercussão ela é boa, eu me sinto bem. Se a repercussão é má, eu me sinto mal. Isso é chato pra caramba. Então é melhor a gente atrasar 5 minutinhos e chegar bem lá. Então, esses elementos não dá pra gente tratar em 15 minutos. A gente tem que abrir um debate. Mas isso aqui já são coisas importantes no condomínio. Você não pode perder de vista. E eu gostei muito quando o Dr. Queiroz abordou essas coisas dentro do livro. Orçamento é a ferramenta estratégica de qualidade de vida. Eu acho isso aqui fantástico.
Eu preciso do orçamento para poder financiar a minha qualidade de vida. Eu nunca vi uma votação de previsão orçamentária usando esses termos. O que nós estamos considerando aqui é a ferramenta estratégica para que a gente possa ter qualidade de vida no condomínio. Você começa com isso aqui, você tira o foco do preço e põe o foco no valor. Qual é o valor que nós vamos construir ali? Mais que números, o orçamento é um reflexo das nossas prioridades. Eu sei que tem muita necessidade no condomínio, mas o que a gente vai construir aqui são as prioridades para que esse período ele seja coberto de maneira suficiente e eficiente. Planejamento financeiro com propósito. Qual é o propósito daquela cota que a gente está recolhendo? O que nós estamos buscando ali? Porque eu vou dizer uma coisa para você, não tem como eu viver bem, eu comer bem, eu vestir bem, eu viver qualquer coisa bem feita, pagando o mínimo. Não dá. Eu vivo ensinando isso lá em casa. Aí eu passei por uma situação que foi muito engraçada. Nós paramos numa relojoaria, a minha esposa olhou um relógio e falou assim, nossa, que bonitinho. Aí a moça falou assim, vamos entrar para ver o relógio? Beleza. Ela estava olhando um relógio de R$290. Ela pôs o relógio no pulso, ai, como eu gostei, como tá bonitinho, essas pedrinhas, tal, e tal. Aí veio a moça e trouxe outro de 2 mil para ela. Quando ela pôs no pulso, falou, nossa! Isso que é relógio? E aí eu me perguntei, o outro não é bonitinho? Aí foi muito engraçado, porque, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Gosto bom não retroage. É melhor você não provar. Que você provar vai ser ruim de voltar. A gente tem que começar a ensinar isso no condomínio. Quando a gente viveu o que é bom, não dá para retroagir. Porque senão o que a gente constrói aqui não é uma comunidade próspera, não constrói qualidade. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos cultivar a falta. Nós vamos cultivar a queixa. Nós vamos cultivar a dor. Então, nós vamos construir aqui qual é o propósito. Aí naquele momento eu entendi que o propósito não era mais ter um relógio, é deixar aquela mulher feliz. E aí ela me vira com cara assim, de cachorrinho. Posso levar? Já era. E sabe por que isso aconteceu? Porque a ideia idiota de entrar lá fui eu. Porque se fosse a ideia dela, eu podia tirar de... Não, agora não, vamos embora, depois a gente volta. Igual a gente faz com as crianças. Depois a gente volta. Gostou? Vamos entrar. A próxima vez que alguém me chamar ela para entrar em algum lugar, eu não deixo. Prestação de contas com transparência e confiança. Eu vejo, às vezes, os síndicos muito preocupados com os acessos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lidar com gente, para você ter qualidade, você tem que dar acesso, pessoal. Já foi o tempo daquele negócio de pasta de prestação de contas que você deve ter do lado, senhor. Vem junto. Sobe tudo, sobe tudo, sobe tudo. Tem acesso, é um aplicativo. Transparência. Melhor coisa. Porque só tem um motivo para eu esconder as coisas. Porque tem alguma coisa errada. E não é a nossa casa. É a casa deles. Na minha casa, eu até tenho uma licença poética para dizer para o Conrado, quando ele vai lá visitar, ô meu amigo, não repara a bagunça. Ele dá até risada, imagina. Só que na casa dele, ele repara a bagunça que eu fiz. E ele agora tem todo o direito de apontar o que é isso aqui. Infelizmente, o setor condominial ele é sujeito à corrupção por conta da estrutura, o jeito que ele é. E aqui nessa casa, dá para a gente até usar esse mesmo exemplo. Existem 3 entes da sociedade que são muito suscetíveis à corrupção por parte daqueles que estão na liderança. Igreja, partido político e condomínio. Porque apesar de todos eles terem uma exigência legal de ter conselhos compondo, principalmente o conselho fiscal, eles são voluntários e não tão interessados, e eles não têm uma agenda ativa, porque o conselho, por natureza, ele é um ente que tem que ser provocado, sabia? Aliás, se não tiver na tua convenção estabelecido que você tem um conselho que ele é de fato executivo, em que ele demanda o síndico, qualquer outro conselho que vier, ele só pode ser provocado.
Isso tem uma ferramenta para o síndico. Se o conselheiro chega e diz, olha, preciso ter uma reunião com você, não tem nada que exigir. Conselho deliberativo se posiciona, os outros conselhos não. Eu tenho um conselho consultivo, tenho um conselho fiscal, ele vai se manifestar dentro do tema dele. Ele está ali para quê? Para fazer a análise da prestação de contas dos atos da gestão, mas ele não está para interferir nos atos da gestão. Não existe gestão compartilhada em condomínio. A gente constrói porque quer, mas não existe essa exigência. Se não tiver lá na tua convenção, acabou. Parou ali. Só que o que acontece? Esse isolamento na liderança, esse isolamento no demandar, no decidir, no mandar fazer, mandar tirar, esse isolamento aqui coloca a gente num risco muito grande, porque eu estou muito perto da tentação, da coisa. Eu vi uma síndica jovem fazendo isso. E ela começou destituindo um síndico corrupto no condomínio dela. E toda aquela, vamos dizer assim, a bandeira que ela defendeu, todo o tema que ela construiu, né, vamos dizer assim, a plataforma que ela construiu a sua campanha, era um condomínio limpo, honesto e transparente. O que aconteceu? Ela aprendeu a fazer a coisa errada. E ela foi para um segundo condomínio, fez a coisa errada, um terceiro condomínio fez a coisa errada, foi para 7 condomínios, fez a coisa errada. Eu acho que nós vamos ver nos próximos dias aí, talvez, matérias na TV de síndico preso. E eu acho que ela vai ser um deles. E ela é bem famosa. Olha para você ver que interessante. Então, não. Essa aqui não é famosa, não. Eu estou contando o seguinte. Gente jovem que chegou e percebeu como a coisa funciona. Então, a melhor coisa é a transparência. Ela gera confiança para o outro, mas ela também gera um posicionamento de paz para você. Porque não tem nada melhor do que a gente deitar e dormir tranquilo. Não tem nada melhor, por exemplo, as autoridades desse ambiente vão se retirando em paz. A vereadora não está preocupada lá do outro lado, agora olhando para o relógio e falando assim, não acabou ainda, que besteira que ele está falando, será que vai dar certo ou não? Vai dar dor de cabeça para mim. Não tem isso. Então, à medida que a gente vai conseguindo ter esses acessos, a gente tem que também estar autenticando ali que as pessoas estão tomando a decisão correta, gerando confiança e transparência. E sabe o que isso devolve para nós? Valorização. Valorização. Eu ajudei numa assembleia de instalação e nós aprovamos a contratação do síndico, que era a maior proposta na assembleia de instalação. Ninguém sabia o que era o condomínio, mas como consultor contratado para fazer aquela assembleia, eu descrevi qual é o papel do síndico, a importância dele e a importância de alguém com experiência para começar os primeiros anos daquele condomínio. Porque os contratos mais sensíveis vão estar ali. As decisões mais importantes vão estar ali. Vai pôr o condomínio no trilho. Então, quando chegaram para votar, não votaram naquele síndico que mandou uma proposta 5 vezes menor do que o síndico que foi eleito. Se votou naquele que tinha capacidade técnica e comprovada experiência de tocar aquele projeto. Por quê? Porque aqui, gente, não é barato que a gente adquiriu. Só que quando a gente não tem consciência, a gente deixa que o jogo seja jogado de qualquer jeito. Nós estamos tendo situações aqui que são muito tristes. Em que, por exemplo, determinado complexo de residencial, que pelo volume de unidades, o tamanho de responsabilidade, tantas demandas, não dá para você administrar por menos de 3, 4, 5 mil reais de honorário, tem gente pedindo R$800 para se tornar síndico. Aí quando você vê isso, você pergunta, mas por quê, né, de tanta caridade? Não tem caridade. Aí ele vai construir os mesmos 5 mil. E o condômino não percebe isso. Aí o que acontece? Destrói o condomínio. Aí, lógico, vai fazer a destituição, vai chamar o outro. Só que o condomínio aprendeu a pagar? Pouco. Vai querer colocar gente boa pelo valor correto? Não. Aí vai chamar você para resolver o problema do outro pelos mesmos R$800. Desculpa, o que a gente está fazendo? Está sucateando o setor. Nós estamos destruindo o setor. Nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. Então nós precisamos de debates como esse, nesse tipo de ambiente, para construir um mercado diferente. A gente tem que construir esse mercado diferente. Sabe, a gente não tem que lotar assembleias com 10, 15 síndicos dando proposta, a gente tem que esvaziar assembleias. Porque não é leilão. Como é que você vai saber da minha competência? Tem 10, 15 falando, 2 minutos cada um. Desculpa, o que o primeiro falou... Né? Não, mas... Gente, mas olha, quem vai lembrar do primeiro? Então não faz sentido, nós vamos entrar num jogo de cartas marcadas. Então quando a gente não se valoriza, a gente passa tendo problema. Mas fechando aqui a questão do orçamento, investimentos que impactam diretamente no bem-estar. Essas palavras, esses gatilhos, têm que entrar na exposição do orçamento.
Tá? Entender que é uma estratégia para a qualidade de vida. Sim. Obrigado. Clériston Ramon falando aqui. Acontece muito em assembleia 5 minutos para o síndico apresentar a sua proposta. E ali geralmente tem 3, já participei de 12. Como que os condôminos vão saber qual é a melhor proposta que só teve 5 minutos para apresentar? Não, e às vezes nem dá a oportunidade de passar a proposta no data show. Então é uma situação assim bem delicada. Talvez tenha uma palavra-chave, né? De repente, mas deixa eu dizer uma interessante coisa a sua fala, eu gostei. É uma coisa que para mim, por exemplo, eu, aí como consultor, como profissional, antes de vir para o condominial, eu nunca participei de concorrência, do jeito que é feito o certame em condomínio, em que eu e meu oponente estamos no mesmo espaço se constrangendo ali. Nunca tive isso. Tá? Então já foi feita uma cotação velada, se entendeu que a minha proposta era melhor, me chamou para conversar pessoalmente, e ali você ratifica ou retifica também a proposta, porque às vezes conversando você vê, oh, não dá para fazer pelo tanto que eu te mandei. Aí, beleza, vai lá, vota só a minha. Então eu não gosto desse sistema. Primeiro porque eu acho que ele não é justo nem com quem está votando do outro lado. Não existe condição. Ó, uma assembleia, eu gosto de dizer isso, é um ambiente insano. Não tem condição de tempo, de ambiente, espaço, não tem como tomar uma decisão de qualidade ali. Para mim, o ambiente assemblear é onde culmina o processo decisório, em que a massa condominial vai decidir pelo voto se ela ratifica ou retifica uma decisão que já foi construída, que está chegando ali para ela só para ela dizer sim ou não para ela. Porque não tem como a gente construir isso juntos. Pessoal, eu vou fazer uma contribuição também. A gente falando sobre isso, para chegar num cenário desse, é que a gente fala dos stakeholders, que somos nós mesmos, administradoras, o jurídico e às vezes o síndico que está à frente. Ele constrói essa cultura que chegar nesse nível no condomínio. E se ele está bem gerido, não vai ter concorrência. É os mesmos ali que são os que eles estão acostumados e vai eleger 2, 3 pessoas com concorrência. Não vai nem ter concorrência numa assembleia dessa, né? Não, e o detalhe muito importante aqui que a gente tem que colocar, gente, é que é o seguinte, nós estamos num mercado, hoje, vou falar do advento de 2018 para cá, tá? Que é o tempo que eu estou no setor condominial. O que aconteceu aí nesse período? Daqui para trás, nós ouvíamos falar de síndico profissional, mas a forma como se escolhia um síndico profissional está muito mais ligado à indicação do que à apresentação. Era por indicação. A gente nem sabia que tinha síndico profissional. Então, era por indicação. Da pandemia para cá, as pessoas ficam fazendo um caça-edital. Eu não sei nem se daqui a pouco vão lançar um aplicativo assim, que já vai dar os edital. Fica esperto. Sabe, o cara vai caçar edital. Sabe? Então, é uma coisa que ela é constrangedora. E aí, qual que é a luta para decidir? A gente vai decidir pelo menor preço. E quando o condomínio cai nessa cilada, isso é um problema muito grande. Se é um condomínio, por exemplo, que ele está bem assessorado, uma boa administradora, teve uma boa gestão, tem um bom jurídico lá atuando, a gente blinda isso. Eu já vi gente batendo na porta de condomínio, dizendo assim, eu tenho que entrar, porque senão eu vou chamar a polícia, vou entrar com mandado de segurança, não sei o quê, porque... Como assim? Eu vou impugnar, o cara é um estranho no condomínio. Ué, qualquer um pode ser eleito síndico, mas aqui no meu prédio não é qualquer um que entra. Você me desculpa, cidadão. Tá? Não é assim que funciona. Então existe uma coisa também chamada bom senso. O que eu gosto? Eu sou o seguinte, quando o cara me ameaça, vou processar isso aqui, vai. Acabou. O condomínio, porque eu vou impugnar essa assembleia, desculpa, estamos tocando o assunto aqui. Volta, terminou. Vai lá. Contrato, eu tenho advogado. Você se posiciona, a gente se posiciona, acabou. Simples assim. Aí o que acontece? O cara fala assim, que não sei o que, eu vou impugnar. Fica todo mundo com medo, vamos começar tudo de novo. Para! Você desculpa. Não dá. Eu já levei carteirada de estudante de direito, que era namorado da... Porque eu sou estudante de direito. Eu falei, meu Deus do céu. Mas tem. Gente, eu preciso conversar para vocês. Eu fiquei com medo, mas depois eu me recompus. Vamos lá. Olha lá. Desculpa. Só o microfone para ela, porque tá gravando ali.
Depois a Reni não vai conseguir se assistir depois. Vai. Obrigada pelo momento. Eu acho também que vale as administradoras ensinar os conselheiros, as pessoas que querem trazer os síndicos a essa seleção. Porque, infelizmente, né, essa prostituição, entre aspas, como você usou a palavra, acontece. O colega cobra mais barato, acaba entrando e não faz o que tem que ser feito. Deixa eu falar uma coisa aqui, tá, gente? Desculpa. Não cabe a palavra prostituição. Isso. Tá? É Por quê? concorrência, né? Não. Não é barato prostituição. Tá? Então, isso é uma ofensa. Olha o Reginaldo dando troco em mim aqui. Isso é uma ofensa, uma ofensa àquela categoria, porque não é barato. Exato, mas assim, as administradoras ensinar os conselheiros a fazer essa seleção, entende? Porque falta isso. Às vezes, aconteceu comigo esse ano 2 vezes. Me chamaram, eu falei assim, olha, minha proposta é essa. Ah, mas o fulano cobrou mais barato. A minha proposta é essa. Aí a administradora estava junto. Aí ele, mas por quê? Porque o meu compliance é X, Y e Z. Aí eu acabei entrando, graças a Deus, mas assim, orientação para os conselheiros. Porque muitas vezes eles acham que tem aquela autoridade, leva para a Assembleia, vira aquela bagunça e o objetivo não é alcançado. Acaba sendo prejudicado. Mas olha né? que interessante. Só uma contribuição que eu queria colocar. Obrigada. Olha que interessante, antes de passar a palavra para o Reginaldo. Como é que a gente constrói essa conscientização se não é num ambiente como esse? Então nós temos que provocar a repetição desses encontros. Antes de começar aqui, eu estava provocando o Dr. Cauê. E temos que usar esse espaço. Temos que utilizar a expertise dele como professor e trazer esse assunto aqui o tempo todo. Nós temos que pegar a expertise da doutora Amanda, esses ambientes e trazer aqui de novo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, por que esse ambiente aqui para mim é excelente e favorável? Sabe por quê? Porque ele é um ambiente que ele não tem característica que o cola em qualquer um aqui que vai ter algum tipo de vantagem. É quase que um ambiente neutro. Sabe aquela coisa da rua é pública? Porque se eu fizer um encontro em determinado lugar... Ah, vou fazer num restaurante. Mas se eu estou pagando um restaurante, eu loquei aquele espaço para mim. Ele é o meu espaço do restaurante pago para o meu momento. Então, eu estou entrando no ambiente do Ailton. Agora, quando é uma oferta pública como essa aqui é a minha rua pública, eu posso entrar e ficar. E eu vou me sentir muito à vontade, porque isso aqui é um ambiente amigável para esse tipo de debate. E eu provoco o Reginaldo para usar mais isso aqui. Pegar lá em Diadema, usar em Diadema. Aonde que tem as regionais da Brasconde, a gente indicar para o pessoal esse tipo de estratégia, essa recomendação e dar aquela martelada do tipo, faça uso desses ambientes, porque para a gente construir esse tipo de debate. Aí a gente vai chegar em subir a régua, melhorar o nível. Ailton, eu particularmente, eu vim de uma cidade muito politizada, né? Então, na época que podia colocar aquelas placas, a gente tinha mais placa do que casa. Né, de vereador, de governador, de prefeito e tudo mais. E eu sempre acreditei na política, quando falo em política, na boa política, nesses debates, nessa construção de ideias. E eu vejo hoje que o síndico, né, que o síndico, ele não tem essa aptidão política da coisa. Ele ainda não percebeu, e com todo respeito a todos os síndicos que estão aqui, né, e síndicas, ele ainda não percebeu que aquele cargo dele é um cargo político, né, e ele tem que saber lidar ali com várias situações para que ele possa vender no bom sentido as ideias, né, para aquela população. E a gente está numa Câmara Municipal aqui hoje que o vereador ele faz muito bem isso, né, quando ele vai atrás de um voto ali, porque para ser eleito vereador não é fácil buscar voto na rua, né? Mas ele faz muito bem isso. É que só pode entrar 21, 19, mas o síndico ele ainda não percebeu que ser síndico é ser um político ali dentro e saber tratar com todos os tipos de pessoas, todos os tipos de personalidade, todo tipo de situação naquele ambiente. Então acho que a partir desse momento, que nem, por exemplo, quando eu apresento um pod síndico, por exemplo, que eu sou até chato, acredito que chega o link lá para vocês, a gente inicia o programa falando o quê? Você já participou comigo lá. Falando o quê para os síndicos? Você que está aí assistindo a gente, pega esse link e dispara no grupo de WhatsApp, para que o seu condômino saiba o que é morar em condomínio. Porque às vezes um especialista de fora falando o que é morar em condomínio facilita a sua gestão. E muitos nem assistem. O que eu mais recebo lá é aquele retorno lá do chatbot, né? Então, assim,
eu acho que falta isso, o síndico perceber a parte política da coisa. Ele é uma figura política. Deixa eu fazer uma pergunta que eu faço em todas as mentorias, e o Reginaldo já deu o gatilho aqui para eu fazer isso agora. Quantos aqui têm aspiração política? Ok. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é assim, você está no lugar errado. Se você não entendeu... Existe uma coisa na formação nos Estados Unidos, na escolaridade americana, que é chamada de classe 101. É a classe básica de formação. A sindicatura é a classe 101 da política pública. Se o partido político quiser treinar gestores, olhe para o condomínio síndico. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quem faz um bom papel político lá no teu condomínio? Porque tem lá. Você está cheio. Sabe quem? O conselheiro. Ele não ganha nada, ele trabalha os votos dele, ele na gestão toda, ele te incomoda, enche a tua paciência, ele tem os projetos dele e ele trabalha para derrubar quem ele quer derrubar, para levantar quem ele quer levantar. Traz o opositor, faz o opositor, levanta voto, ele tem a postura política. Se você falar assim para mim, eu não sou político, desculpa, você não entendeu o que você está fazendo. Porque a gente tem a ideia equivocada de que política é o político profissional brasileiro que faz falcatrua. Não é isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em muitos lugares no mundo, a vereança, por exemplo, ela não é remunerada. Ela é uma posição voluntária. Tá? Ou seja, existem lugares, por exemplo, em que o prefeito, o governador, o honorário dele não é maior do que qualquer outro servidor. Não existe um destaque especial. É que nós construímos a nossa política baseada num olhar da aristocracia. A gente transferiu a corte para a demanda política brasileira. Então a gente é muito mais próximo, por exemplo, é engraçado, né? A gente está muito próximo de um outro sistema que não é o nosso. Tá? Então a gente ainda está naquela ideia dos condes e tudo mais. Então quebre esse paradigma de que você não é uma figura política. Se você quiser construir, você está numa base para isso. Eu estava conversando com um síndico numa cidade em que ele precisava de menos de 1.000 votos para ser eleito vereador. E ele é síndico profissional de 10 condomínios. Se ele fizer um bom trabalho como síndico, ele é eleito. Então, se a aspiração dele é fazer o bem para a comunidade, e ele faz para 7 pequenas comunidades condominiais, ele olha para a cidade toda e fala assim, vou fazer o bem para o povo todo. Agora, se ele quer o bem dele ali, também tem essa coisa da pessoa se jogar para outra coisa. Mas, deixa eu dizer uma coisa, política é algo bom. Não é ruim. Quando a gente se afasta da política é ruim, porque o que acontece? A gente deixa o lugar para os maus trabalhar. Então eu tenho que estar participando do debate político, eu tenho que estudar política, eu tenho que pensar política e eu tenho que ensinar política. Porque se a gente não fizer isso, sabe o que acontece? Nós vamos delegar para o outro cuidar da coisa pública que é nossa. E aí vai ser cuidado de qualquer jeito. Aí sabe o que acontece? Não, mas eu moro em condomínio, eu tenho segurança no condomínio. Mas desculpa, meu querido, você sai para estudar, você sai para trabalhar, você sai para viajar. Então não importa. Você está exposto. Então a política tem que funcionar em todos os lugares. Então se a gente começar a chamar isso para dentro do condomínio e criar essa realidade, não só prospera a sua carreira como síndico, tá? Mas vai prosperar também você como uma figura pública comunitária que pode fazer diferença na vida dos outros. Também quero, só um minutinho, pegando um gancho no que o Reginaldo colocou, eu acho que vai ao encontro do que nós estamos alinhando aqui de ideia. A gente sempre fala a dificuldade de atingir condômino, né? E o Reginaldo fala assim, eu mando lá o podcast para os síndicos divulgarem dentro do condomínio. O que a gente percebe na prática, e eu não sei por que isso é dessa forma, mas parece que o síndico tem um temor de que o condômino seja mais informado. E eu vejo que é tão o contrário, porque se a gente consegue trabalhar esse morador para que ele entenda o que é condomínio, quais são as responsabilidades de cada um, para que ele saiba desassociar e, ao mesmo tempo, entender como é ele dentro desse organismo vivo, né? Porque a gente é muito engraçado, mas o condômino, ele tem a sensação de que o condomínio é qualquer coisa menos copropriedade dele. Sim. Né? A gente já teve numa audiência trabalhista, por exemplo, que o condômino depois, pelo reclamante contra o condomínio.
Né? Então, assim, mas condomínio vai pagar essa conta? Não, criatura, você vai pagar X% dessa conta. Uma fração de setor. Exato, mas a gente percebe que há uma desinformação. E se a gente consegue levar o conhecimento, propagar conhecimento para condômino, de modo a, como diz a Sandra, né? A Sandra é uma síndica aqui de Campinas, ela fala assim, a gente precisa ter o condômino profissional. Né? Então, se a gente consegue melhor informar esse condômino de como funciona esse organismo, eu entendo que a gestão seria melhor também. A gente tem muito menos aplicação de advertência, multa, conflitos, etc. Mas ainda há um temor de que as informações cheguem lá. Então, a gente vai nos eventos e vira e mexe, a gente que lida com evento, poxa, como que a gente faz um evento para atrair morador? Como que a gente chega na ponta de lá, que é quem precisa ter essa informação e não tem? Ou quando tem, às vezes tem por um meio errado, porque, infelizmente, o mercado tem isso também. A gente tem que construir essa cultura. Pois é. E volto de novo à provocação do início. São esses ambientes que fazem com que a gente construa essa cultura. Sol? Aqui, eu te entrego lá. Obrigado. Eu sou formada em gestão pública. Né? Quando eu assumi o condomínio, fiz os cursos de síndico profissional. E eu queria também entender como é que funcionava esse mundo. Aí eu fui fazer, me formei em gestão pública, porque eu queria entender como é que as coisas não chegam, por que as coisas não chegavam dentro do conjunto habitacional. Eu falei assim, eu preciso saber de quem cobrar e como cobrar. Aí, além da gestão pública, eu fiz gestão condominial e direito condominial. Através dessas situações, eu consegui aproveitar os recursos que o Poder Legislativo consegue oferecer. Né? Por isso que eu vim também, por causa dessa importância do Poder Legislativo. E eu consegui as parcerias, né, tanto com o CRAS, com o BS, com a educação lá, para poder levar essas oportunidades para dentro do condomínio. Que você falou da questão da informação. O conjunto habitacional não é carente de dinheiro, é carente de informação. E eu consegui usar esses recursos. Então, quando a gente fala de que o condomínio ele precisa dessas informações para crescer e para a gente ter uma gestão muito tranquila, isso é real. Né? E eu consegui levar isso para o nosso condomínio. Então, eu acredito que a gente também conseguiu se tornar referência através dessas informações e desses direitos que, às vezes, nem os condôminos sabem que tem. Né? Então, eu acredito que é essa linha de raciocínio, é esse caminho que a gente tem que pegar e vamos embora. E aproveitar, sim, o poder público, porque é um direito nosso. Né? E eu fui candidata a vereadora porque eu queria saber como que as coisas funcionavam e eu queria eleger alguém que, a hora que eu precisasse, eu tivesse a porta aberta. Então, foi a estratégia que eu usei. E a hora que eu chego lá, eu sei que eu consigo falar com qualquer outro tipo de setor e trazer soluções para o meu condomínio. Né? Eu acredito que essa parceria ela tem que existir também. Né? Por mais que a gente fale assim, o condomínio não gosta de você, mas ele gosta do seu trabalho. A gente traz resultados. Colocar uma coisa né? que é bem legal na tua fala. Eu acho que a gente tem que trabalhar, escalonando as coisas. Tá? Eu não gosto muito do termo síndico profissional. Já deixei isso externado muitas vezes. Tá? Não existe profissão regulamentada. E se você pensar como profissional, você vai pensar como síndico CLT. Vai para essa cabeça. O síndico é um empreendedor. Você oferece o seu serviço como empresa. E o que acontece? Você tem um negócio. Tá? Você exerce, então, uma atividade econômica como negócio, não como profissão. E como negócio, o que o empresário faz? O empresário sabe que ele não colhe do dia para a noite. Eu comecei várias empresas. E o primeiro ano a gente não tira pelo labore. A gente não recebe nada. A gente só planta, perde uma concorrência, mas aprendemos, vamos para outro. Sabe? Então, a gente cria uma casca, sabe, uma resiliência e vai começar, e atua crescendo de fato. Então, acho que eu quero trazer uma outra provocação, tirar a ideia do síndico profissional e trazer o síndico empreendedor, o síndico empresário para a cena. Porque quando o síndico profissional, para mim, e aí eu vou falar sobre o síndico empregado, precisa ter mais cuidado, por isso que o condômino ele dá carteirada mesmo. Eu pago o seu salário, quero você aqui. Agora, se eu elejo a minha empresa como síndico profissional e eu tenho meu assistente, eu tenho meu preposto, você elegeu o meu CNPJ, ou o meu assistente vai estar aqui. Aí eu vou ter condição de crescer.
Porque se você tornar personalíssima a oferta do teu trabalho, você não cresce, porque você tem um limite da tua agenda. Tá? Então, quanto mais personalíssimo for a sua abordagem, mais risco você vai ter. Ah, não, mas as pessoas não querem ver o síndico? Sim, mas é o cara que dá a decisão final. Coisa ficou feia, é ele que vai falar. Vai ter uma reunião mais importante, é ele que vai estar lá no meio. Mas a operação da gestão pode acontecer pela mão do seu preposto. Tá? E vamos indo para os próximos temas, porque eu tenho 25 minutos para a gente fechar. Né? O condômino, pessoas antes da propriedade. A gente falou tanto do condômino, deixa eu dar um overview rapidinho aqui. Primeiro, a diversidade de perfis e expectativas. A gente tem que entender isso no condomínio. Tá? Tem diversidade muito grande de perfil de quem mora em condomínio e, junto com o perfil, a expectativa dessa pessoa que mora em condomínio. O que ela espera lá? O que ela anseia? O que ela vai dizer que gosta ou não gosta? Porque é em cima das expectativas que a gente vai medir a satisfação. Porque quando eu vou a determinado restaurante, por exemplo, eu tenho uma expectativa do que eu vou comer. Tá? Então, se eu falo, sai eu e o Reginaldo, e a gente chama mais 6 de vocês para a gente comer um hambúrguer. Eu espero ir numa hamburgueria. Aí vai falar, não, tem um caldinho aqui, que eu sempre gosto, vamos parar aqui mesmo. Falo, pô, cara, mas que frustração. É igual criança, não é assim com a criançada da gente? Eu queria ir no McDonald's. Então, quando você gera uma expectativa, você tem que entregar algo mais baseado naquela expectativa. Isso é uma coisa bastante interessante, que você faz uma espécie de ancoragem. Você põe um delimitador ali para você construir também. Isso aqui é bom para você. Isso aqui é fantástico. Você sabia que a etiqueta no preço daquilo que você está comprando não é o preço da coisa? Eu vou ancorar você aqui em 5 mil, eu preciso vender por 2. E aí eu vou construir um storytelling para dizer que é uma oportunidade ímpar, escassa, em que você tem que aproveitar agora, porque senão o outro chega e leva. Você tem que comprar. Era 5. Você vai contar para você, vai construir uma justificativa para você gastar aquele dinheiro. Vai se convencer. Então, eu ancorei você aqui nos 5 mil e trabalhei para trazer você aqui para baixo. Mas é a lei da vida. Sim ou não? Sim ou não? Quem aqui é casado? Não ancoraram a gente lá em cima? Gente, a maior propaganda enganosa é o namoro. Sim ou não? A aparência, os odores, o comportamento. Ninguém solta pum. Os cheiros são todos muito bons. Agora, depois... Precisa ter porta no banheiro depois? Não precisa ter porta no banheiro. Não, porta é um detalhe. Não precisa. Então, você percebe? Então, o que acontece? Entender as expectativas é muito importante, mas elas vão estar associadas ao perfil. Então, tem que ler aquela comunidade. Então, gostar de gente vai fazer estudar essa gente. Estudar os temas que são caros para essa gente. E quanto mais eu respondo em cima disso, mais satisfação eu vou colhendo. Então, eu me torno aqui um comunicador lá dentro, e comunicação tem a ver com aproximar e engajar. Então, eu vou pegar, eu entendo o perfil, e agora eu sei como falar com essa gente. Eu sei dos seus interesses, eu sei como engajar essa gente. Porque assuntos que não lhes são caros, passa batido. Agora, aquilo que é importante, eles ficam atentos. Então eu tenho que entender isso, para que eu possa trabalhar a minha comunicação e ela ser, de fato, eficiente e eficaz. Ou seja, eu comunico aqui, o outro lado não entende. Porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. E eu vou dizer uma coisa, se é um campo onde a gente ganha e perde o jogo, é na comunicação. Olha, Cauê, eu tenho feito reunião com os nossos grupos nas empresas, em que nós começamos com uma empresa lá em São José dos Campos, em que nós estamos transformando o nosso jeito de dizer não. Eu chamei o time para conversar, falei assim, nós estamos dizendo não do jeito errado. A gente tem que enfeitar melhor o nosso não. Tem que embalar o não. Você vai dizer o não. Mas, gente, você tem que dar uma floreada, porque se você falar pro síndico não, olha, síndico é dodói. Passei por isso hoje. Ele fica bravo, ele quer te demitir por causa de um não. Então, o que você faz? Você dá uma floreada no não, dá aquela volta, você dá um não. Síndico, agora empresário falando para síndico. Para o seu condômino, também. Tá? Porque o seu condômino é o seu cliente, sim ou não? Então você vai dar aquela floreada, amigão, não sou eu.
Se dependesse de mim, eu também estou indignado. Se fosse comigo, eu matava. Mas olha, vou dizer uma coisa para você. Eu já tive na cadeia, não é uma boa experiência. Então, olha, deixa isso para lá. Então, se você não construir o seu não, e aí nós vamos ter que precisar do Dr. Cauê ensinando a gente aqui como trabalhar com storytelling, como construir uma boa história. E eu vou dizer uma coisa para você, de uma certa maneira a gente sabe fazer essas coisas, gente. A gente sabe despistar, a gente não conta história para os nossos filhos. A gente não conta história para o marido, para a mulher. A gente não conta história para os nossos pais. A gente dá uma despistada. A gente sabe fazer. Só que agora a gente tem que profissionalizar esse jeito de trabalhar ou não. Como que se chama isso? Comunicação bem feita. Ó, essas duas coisas são importantes, tá? Vou falar junto aqui. Educação condominial como ferramenta de transformação, aquilo que o Reginaldo falou, que a doutora Amanda falou, que a Sol falou, né? A Reni falou também. Gente, educação condominial como ferramenta de transformação. Você quer mudar o seu condomínio? Educação, não é com multa. Não fica lá demandando. Não é isso, você vai construir inimigos. Tem uma síndica, né, em São Paulo, que ela começou a advertir todo mundo que estava fumando na área comum. 400 apartamentos. Chegou lá pra gente umas 150 advertências para fazer. Aí, na sequência, 2 dias depois, chegou pra gente multar 150 pessoas. Então, assim, de 400 já multar 150 porque estava fumando na área comum, o que acontece com ela? Eu acho que já deu mais de um quarto. O que acontece? Ó, educação condominial. Nós precisamos fazer uso da sala de aula pra gente trabalhar isso aqui. Tá? Educação condominial. Gente, eu tô trabalhando um projeto com um parceiro que é uma imobiliária que vai levar para dentro de condomínios cursos, palestras, eventos de formação para condômino com um tema que lhe interessa, que não é o condomínio. É a propriedade dele. Ele vai entender condomínio pela propriedade, o porquê que a cota tem que ser justa e bem organizada para valorizar o patrimônio dele, ele entender que ele não vai morar ali a vida toda, que ele vai fazer um upgrade de propriedade e já começar a construir uma assessoria imobiliária para dentro do condomínio. Aí o que acontece? Com esse projeto Leve Educação, um cafezinho como esse, um pão de queijo quente, o pessoal chega lá, desce, participa, vai receber instrução, avaliação imobiliária. O que eles estão fazendo? Eles estão captando para dentro da carteira clientes. E eu estou capitaneando esse projeto com eles. Então, toda a parte de formação, de treinamento, eu estou preparando para eles. Gente, fazendo condomínio por condomínio. Eu não vou falar de condomínio, eu vou falar de propriedade. Deixa eu aproveitar e já vender o meu serviço para vocês aqui. Poder trazer isso para cá. Porque isso aqui independe da qualidade de condomínio, tá? Então, é um condomínio popular, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, ele vai passar por uma transformação. E a vida dele com aquele imóvel, com aquela coisa, ela vai passar por transformação, ele tem que entender. E o alto padrão também. Então, todos eles vão passar por essa transformação. Então, é um projeto sensacional. Que é um projeto todo o quê? Educação. Tá? Então, eles estão usando a educação como uma ferramenta de captação de cliente. Perfeito, mas, é o justo pagamento, é a recompensa do bem que eles estão entregando. Tá? É uma contrapartida interessante. Só que, uma coisa que é muito legal também, a gente não perder de vista, a construção de pertencimento e comunidade. Você tem que ensinar as pessoas a amar o condomínio. E você tem que trabalhar de tal maneira que as pessoas te deem o direito de chamar o condomínio delas de seu condomínio também. Na hora que você consegue, né? Falar numa assembleia, porque aqui no meu condomínio é diferente. Porque para com esse negócio do condomínio de vocês. Isso é uma tolice. Toma posse desse negócio. Porque você tem que contar histórias do tipo, olha gente, eu saio por aí mesmo e eu brigo pelo meu condomínio. Eu estive lá na prefeitura brigando pelo meu condomínio. Não é o condomínio de vocês. É o meu condomínio. Sabe, é isso, você tem que tomar posse. Porque esse pertencimento não é só deles. É seu também. Então, quando eu construo esse pertencimento à comunidade, nós somos um time, nós estamos juntos, a gente joga junto aqui. Não vai ter espaço para ninguém. Desculpa, quando você faz isso, não tem concorrente.
Não tem. Entendeu? Porque o condômino vai dizer, ele é um dos nossos. Gente, no dia que você quiser sair do condomínio, o povo tem que chorar. Ó, vivi uma experiência na minha infância, eu nunca mais esqueci. A gente se mudou de uma casa e meu pai passou por uma crise financeira muito grande no ano de 1983. E ele vendeu a casa dele para ir morar de aluguel. A coisa foi tão difícil que ele tomou essa decisão. E ele é uma pessoa muito querida na vizinhança. E eu vivi a experiência de subir no caminhão e ver os vizinhos chorando quando a gente estava mudando. Eu tinha 7 anos de idade e aquilo... Pau! Nunca mais esqueci a cena. A gente saindo naquele caminhão, os vizinhos chorando. Quando o cara deu a partida no caminhão, ele ligou o rádio, começou a tocar Roberto Carlos. Aí a vizinha falou, essa é minha música! Gente, eu nunca mais esqueci essa cena. Aí sabe o que eu desejei para mim? Viver a experiência que o meu pai viveu. Eu quero sair de um lugar e as pessoas sentirem falta da minha presença. Eu quero que as pessoas lamentem o fato de eu ir embora. Sentir saudade de brigar comigo. Por que você não voltou aqui? Isso é pertencimento. Então, quando você faz isso, seja como profissional, com seu talento, sua habilidade, ou com o seu carinho, com o seu carisma, com a sua presença, com as suas ideias, sabe? Você tem que ser uma pessoa agradável, que aglutina, que traz as pessoas para perto. Não é pra gente fazer teatro. Tá? Não é porque você viu lá que no sul o pessoal faz a confraria do condomínio, você vai começar a servir vinho pro povo. Não faz isso. Cada contexto tem a sua realidade. Aqui é caipirinha. Tá, você tem que saber fazer. Não faz besteira. O que você tem que ser é autêntico. Eu tenho um síndico em São José dos Campos que é um barato. O filho dele é chefe de cozinha. Sabe que ele faz almoço comunitário. Ele não tem salão de festa. Então aqueles prédios que são aquelas construções espetadas, que os carros ficam todos estacionados assim embaixo nas pilastras, eles tiram todos os carros, põem as mesas, o menino vem e faz o almoço, eles fazem um almoço comunitário. Todo ano. Eu acho que ele já foi eleito umas 5, 6 vezes no condomínio. Ele sai de lá? Não sai. Ele criou uma cultura. As pessoas gostam dele. Então, a gente tem que parar com esse negócio. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, gente. Ó, coloca... Lembra que eu falei que o orçamento tem as nossas prioridades? Se relacionamento é prioridade para você, põe o cafezinho da Assembleia no orçamento. Por favor. Ó. Nossa, ó. Não, mas gente, ó, não, sério. Eu tenho um condomínio em Caçapava que toda a Assembleia já tem lá montado. Aliás, tem uma conselheira que ela já é responsável pelo café. Então, ela quer fazer, ela vai lá, faz o café e tal, tem a verba e que ela vai lá e monta a mesa do café, o condomínio já desce e tal, a criançada vai lá comer, a Assembleia assim, ó. Pinhado de gente. Então o que acontece? Olha como ele trabalha o senso de pertencimento. Então a gente vai trazer isso aqui para os nossos debates dentro da mentoria. Tá? E aí, indo para o último ponto aqui da questão, de tudo que ele trabalha no livro, foi muito feliz o Dr. Luiz Fernando Queiroz. O advogado vai gostar da leitura, o gestor vai gostar da leitura, o síndico morador de primeira vez que não está ambientado a questões de gestão, ou do direito, ou da engenharia, vai ler e vai achar legal, porque eu tenho recebido muito feedback. Tinha um senhor em Guaratinguetá, e ele octogenário já, ele mandou para mim um feedback. Aí eu estou lendo o livro, e vou dizer uma coisa para você, ele está chovendo molhado, tem um monte de coisa que eu sabia e eu esqueci. De lidar com gente e tal, coisa que eu tenho que olhar, eu tenho que prestar atenção. Então isso aqui é muito legal. O que é então? O que são as regras de deliberações? Gente, isso aqui eu acho fantástico. É o pacto que sustenta a nossa convivência. A regra, a lei, é o pacto social que sustenta a nossa convivência. É o contrato social da nossa relação. Então, quando a gente trabalha esse regramento, o que a gente busca? Trabalhar a função civilizatória das regras mesmo, ou seja, regras elaboradas que promovem a harmonia e respeito mútuo na convivência diária. É esse o propósito. Tá? Melhorar a convivência e deixar bem claro que a prioridade ali é que a gente consiga, sabe, sustentar aqui o respeito, defender o respeito.
que tem a ver com o limite, tem que ver com como se portar. Gente que vive bem em condomínio, aprendeu a morar em condomínio, ele entra dentro do apartamento dele já falando para as criançadas. Se traz uma visita, vem um sobrinho, tal, já... A casa do tio é chata. Lá no parquinho você brinca, aqui não. Não é porque é meu filho, meu apartamento, no peito, é minha casa. Não. Gente, essas regras é para que a gente tenha um mínimo de realidade civilizatória aqui. E essa função civilizatória, ela depende de regras. Porque não é um elemento natural. E na nossa cultura é mais eficiente ainda. Nós somos, por exemplo, se a gente pensar sobre a necessidade dos nossos condomínios, se a gente fosse espelhar em outras realidades, por exemplo, não tem espaço para porteiro na Europa. Condomínio nos Estados Unidos não tem porteiro. Porque a cultura lá, ela garante que quem passa pelo portão, fecha o portão. Sabe por que a gente precisa ter porteiro aqui? Porque a gente não confia que o outro vai passar e vai fechar o portão. Ainda segura pra quem tá vindo atrás, que ele não sabe nem quem é. Gente, ó, quem morou em bairro aberto sofreu os mesmos riscos de invasão que condomínio. Mas os 5 membros da família que tinham a chave tinham a responsabilidade de fechar. Aí a gente está num condomínio em que não dá para confiar. Ele vai deixar o estranho passar. Então é uma questão de cultura. Então quando a gente está construindo um regramento, a gente está construindo uma cultura de convivência. A Assembleia ela é um instrumento de governança e de escuta, ou seja, é um espaço democrático onde decisões coletivas e a expressão da necessidade, ela aflora. Eu acho muito legal a Assembleia para a gente ouvir as pessoas. Só que a gente não constrói naquele momento na Assembleia. Ela é um ambiente de governança e de escuta. Governança dos processos que foram construídos e vão combinar lá. Mas ali também pode ser o aflorar de necessidades, apontamentos, ideias. Puxa, isso é muito legal. Então, o ambiente assemblear, ele tem essa função também. Eu gosto muito da Assembleia virtual. Por mim, eu acho que deveria abolir a Assembleia presencial. Tá? Porque, por exemplo... E o cafezinho? Se eu abro conta bancária, eu não preciso ir no banco. Eu não preciso ir no banco para abrir conta bancária. Eu não preciso ir no banco. Gente, quem tem automóvel, lembra quando a gente ia no despachante? Você não resolve, é tudo no aplicativo. Habilitação. Gente, tá tudo online, mas a gente quer manter a Assembleia Presencial pra quê? Gente, vamos falar o seguinte, na boa. Agora, se você puder ser estratégico para matar esse bicho, acaba com esse negócio. Olha, a legislação nos abriu uma porta, é um portal para transformar a nossa realidade. E tem gente que entrou e voltou para trás. Né? Gente, a Assembleia é mais objetiva e também mais segura. Tá tudo registrado. Eu estava numa assembleia em que foram ler uma ata e o pau comeu lá 40 minutos de coisas que não estavam na ata. E a exigência do secretário que havia redigido a ata e disse que foram suprimido coisas que ele colocou lá. E ele leu a original, que ele escreveu. Gente, olha, mas acabou com isso. Está tudo registrado. Gente, finalizando, atualização da legislação e do regimento interno são documentos vivos, tá? Isso aqui é muito importante a gente discutir. Entender que tanto a convenção como o regimento interno, a gente tem que lê-los como instrumentos vivos dentro do condomínio. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu acho, por exemplo, que existe um campo de debate de negócio. E aí é para o advogado. Gente, a gente tem que prestar consultoria para a construtora para parar com esse negócio Ctrl-C, Ctrl-V de convenção. Está na hora de a gente começar a bater na porta desse pessoal. E eu vou começar a conversar com vários deles sobre isso. Gente, você tem que se atualizar. Porque a convenção ela já está trazendo problema para a gente. Aí o que acontece? Eu tenho um mecanismo engessado para poder transformá-lo. Então custa muito caro. Sabe o que acontece? Como custa muito caro eu estabelecer um quórum qualificado, o que eu faço?
Eu largo mão. E aí eu vou sofrer com isso. Gente, é melhor a gente atacar o problema e resolver eles. Finalizando, conduta ética e estratégica nas decisões coletivas. Liderança que equilibra normas e necessidades humanas. Ó, ouve isso aqui. Você tem a norma na mão, certo? A norma é um elemento fantástico de ameaça. E você sabe o que eu acho bom de uma arma, que também é um instrumento de ameaça? Melhor uso dele é não usar. Mecanismos de dissuasão, vou dissuadir um comportamento, é melhor não usar. Então o que eu faço? Eu mostro o que eu tenho, eu o advirto, mas eu não uso. Agora, se precisar usar, vai doer. Então, eu já avisei, eu te preparei, eu dei chance da fuga, mas se você voltar aqui de novo, vai dar ruim. Gente, deixa eu franquear a palavra para ela. Estamos indo para os últimos 10 minutos da nossa interação. Isso que o Ailton falou é muito importante, a gente ter as normas, né, mas evitar de usar. Meus advogados aqui sabem, a coisa mais rara do mundo é eu dar uma multa para alguém. Então, eu trabalho muito com... eu só dei para os antissociais até hoje, né? O drogado e... Como é o nome do doido lá? Não deu nome, isso já está sendo gravado. Não o nome físico dele, o esquizofrênico. O que você disser pode ser usado contra você em qualquer tribunal por aí. Mas assim... o advogado está pedindo para você conter-se. Então, no meu caso, eu sempre busco trabalhar com a gestão humanizada. Então, eu primeiro chamo o condômino para conversar, né? E quando eu chamo ele para conversar, eu já falo assim, Conrado, me ajuda, né? Então, você sabe como é difícil aqui, mais de 1000 pessoas, você já pensou, a pessoa todo dia enchendo meu saco por causa do cigarro que você joga da janela, já pensou se fosse você? Todo dia, você está indo dormir, recebe mensagem que tem cigarro lá jogado, me ajude. Então, assim, em 99% dos casos, eu não preciso nem mandar advertência por escrito, né? Na conversa, vai muito bem. Tem os problemáticos? Tem. Mas a coisa mais rara do mundo é realmente eu partir para a multa. Então, eu tento conversar, eu diariamente... Então, por exemplo, eu vi lá que no grupo estão falando de um problema X. O que é que eu faço? Eu já faço um texto sobre aquele problema e já coloco lá. Olha, tenho recebido bastante reclamações sobre tal coisa. Agora estou reclamando... Ela está entrando agora na prática da coisa, que a gente vai usar no debate. Eu tenho 2 minutos para terminar. E eu vou dizer para você o seguinte, percebe a importância da gente poder dedicar um tempo para trabalhar os temas? Porque quando a gente pega a experiência do outro, olha o que ela falou, são mais de 1000 pessoas, tem muito problema. Só que ela começou a falar dizendo assim, eu não uso. Então, outro pode dizer assim, até dar desculpa, sabe por que eu uso? Porque é 1000 pessoas e tem muito problema. Nós estamos na mesma cena, só que com posturas diferentes. Então, quando a gente olha para a regra e entender o seguinte, ela é uma ferramenta sensacional, porque é um pacto que vai sustentar a nossa convivência, isso aqui para as pessoas não deve ser simplesmente utilizado. Ele tem que ser apresentado. Isso. Então, quando eu sou capaz de apresentar e conscientizar, está todo mundo consciente, no dia que eu precisar bater, eu ganhei toda a autoridade. E aí, essa autoridade faz toda a diferença. Olha, nós tivemos a participação da Abrasconde nos abrindo a porta, nos trazendo essa oportunidade aqui. Nós tivemos o patrocínio da Garante Mais, nos ajudando, né, com os livros que vocês estão recebendo, o café. Aliás, eu quero pedir licença para o Dr. Conrado aqui. Quando você for ler o livro, tá? Você lembra de dar uma olhadinha aqui? Tem um recadinho da Garante Mais legal, aqui para você. Legal. Tá? Então, o pessoal que nos ajudou e nos presenteou com o livro. Não temos tempo para a gente continuar com essa questão. Mas uma coisa eu coloco para vocês aqui muito importante. Depois vocês vão receber um convite para participar dessa mentoria.
E aí a gente vai convidar que eles estiverem preparados, porque leram um livro. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa que eu falo em todas as minhas palestras. Leia o raio do livro. Leia o raio do livro. Dá pra ler no fim de semana, hein? Ó, e a gente vai terminar aqui, colocando aqui um último slide. Aliás, só dando uma dica para vocês aqui. Todos os meus slides foram feitos no aplicativo Gama, estou utilizando inteligência artificial. Eu lancei uns prompts, saiu todos esses... contei um pouco a história do livro, já saiu para mim esses slides prontos. Não estão editados, tá? Eu fiz questão de fazer os slides apenas com o prompt. Eu contei o livro. E mandei a estrutura do livro e ele me deu o prompt. Por que eu fiz isso? Estou colocando para vocês que isso aqui pode ser trabalhado, pode ser melhorado, pode ser aperfeiçoado, mas você percebe o quanto me ajudou aqui a inteligência artificial? Então, a ferramenta que você pode usar, por exemplo, um aplicativo como esse. A gente finaliza dizendo o seguinte, gente, concluindo aqui, gestão da experiência é muito importante, porque gestão condominial não é gestão da coisa, mas da experiência daqueles que vivem em condomínio. Construção de experiências positivas tem a ver com cada escolha, cada ação, cada diálogo que deve ser orientado para construir o quê? Experiências positivas de convivência. Veja bem, nós somos guardiões dessa convivência, do pertencer àquela comunidade e o bem-estar. O papel do síndico, então? O síndico é o principal promotor dessa experiência. Legal isso aqui. Ele não é apenas um gestor, ele é o promotor dessa experiência, ou seja, ele é o líder que vai o fazer com propósito, com empatia e com visão estratégica, e aí o que a gente vai buscar é transformação e legado. Transformar condomínios é transformar vidas, e transformar vidas é deixar o legado. Então, que essa mentoria seja o início de uma nova história na gestão, humanizada e inspirada em cada um de vocês. Veja bem, isso aqui é só um overview. A gente só deu uma passadinha no que pode ser, mas esses 5 encontros vai ajudar a gente a construir bem profundo aqui. Show de bola. Eu finalizo agradecendo aqui a presença de vocês. Obrigado pela honra da participação. Pus o meu bonequinho ali para vocês. Olha, gente, faz uso dessas coisas, isso é muito legal. Né? Então, tá ali o meu telefone, o meu contato. Marca a gente nas redes sociais, você que fez fotos e tal. É legal você subir isso. Coloque isso aqui nas suas redes sociais para que os seus condôminos vejam que você está buscando mais conhecimento. E a gente finaliza dizendo o seguinte... Muito obrigado pelo tempo de vocês. Gente, valeu! Ailton, no nome de todos os síndicos de Campinas, quero agradecer o carinho de você conosco, do Reginaldo, né, e da Garante Mais. Agradecer bastante, porque vocês estão sempre empenhados em melhorar a qualidade dos síndicos. Então, obrigada. Gente, presidente, fecha para nós? Sim, eu queria... Primeiramente, parabéns, Ailton, você é incrível. Eu estava falando ali, soprando ali para Amanda, eu falei, meu, de onde que ele tira tudo isso, meu? Tá tudo dentro daquela cabecinha ali, meu. Parabéns, e obrigado por essa parceria. Acho que a gente está agregando muito aí para o mercado. Segundo semestre agora a gente vai trabalhar bastante, né? Tem aí o síndico-chefe que está chegando. Mas eu queria convidar aqui à frente, e deu certinho aqui, que temos 3 lugares aqui, e a dama... aqui na frente, aqui na cadeira do meio, eu gostaria de chamar aqui a doutora Amanda Amaral, doutor Cauê, mais conhecido como meu querido Cauê Barbosa, nosso coach, e o doutor Conrado, que eu queria passar um recadinho aqui para vocês. Isso daqui não estava no protocolo, hein? Não combinamos. Pessoal, esse time que está aqui na mesa, né, na verdade não é um time, é uma seleção, né, foi escolhido aí a dedo. Antes de mais nada, são grandes amigos, pessoas da minha inteira confiança, né? O Ailton, ele é meu sócio hoje, a gente trabalha junto, somos sócios aí da administradora lá em São Paulo. E os 3 aqui nós já estamos conversando aí há um bom tempo, já acho que 1 ano quase, né? A respeito da Abrasconde, está trazendo a Abrasconde aqui para a região de vocês, para Campinas. Estou conversando também, tive uma conversa ainda meio embrionária também com a nossa querida Sol, né, Sol? A gente vai retomar nos próximos dias. E a ideia é justamente levar a instituição para a gente criar força política, mas política na boa, né, na boa política que a gente acredita, né, Ailton? E com certeza vocês vão ver falar muito da Abrasconde aqui em Campinas, com essa questão institucional, essa questão de representatividade. Claro, nós vamos ter os eventos, sim, porque é importante isso, tanto para o network quanto para o aprendizado, trazer vários profissionais do mercado aqui para Campinas e região. E a gente vai ter o apoio dessas 3
personas aqui, essas 3 figuras, além de muito competente, né, eles se preocupam muito com a questão do mercado condominial. São 3 excelentes profissionais. Os 3, ou melhor, os 4 que estão aqui hoje são professores do curso da Abrasconde. Lembrando que o nosso curso foi o primeiro curso reconhecido pelo MEC no Brasil, e isso é um motivo de muito orgulho para nós. Então é só agregar ainda mais aí para a nossa instituição. Viu? Muito obrigado, sejam bem-vindos. E pode dar uma palavrinha aqui, Conrado. Presidente, nós temos 2 minutinhos para fechar a programação. Aí vai fechar. Bom, gente, só tenho a agradecer aí o Reginaldo, o Ailton, essas 2 celebridades que são meus sócios, né? A gente fala que a sociedade é como um casamento, então a gente escolhe quem a gente quer estar ao lado. E é isso. A Abrasconde está vindo, vamos promover vários eventos em parceria com essa casa, inclusive encontros de síndicos, e estamos à disposição. Tava desligando. Só vamos trabalhar. Tem bastante projetos aí pela frente, muitas coisas que virão. A gente conta com vocês. Nós somos transmissores de alguns conhecimentos, mas com base na experiência de vocês. Tive a oportunidade de ter vários aqui dentro dos nossos eventos, cursos, na jornada, nos corredores, nos cofres desses eventos que são promovidos. E a gente aprende, assimila, pega as técnicas lá de fora, traz aqui para dentro, envelopa ela para vocês e tenta entregar alguma coisa de valor para que você aplique lá na ponta no dia a dia. E acho que quando encontramos com essa mentalidade a Abrasconde, a gente entrou em contato exatamente com essa visão deles. E é sensacional, é fantástico o movimento que eles fazem, os eventos que eles fazem, a preocupação que tem em cada um dos temas, assuntos trazidos, a forma como a gente faz isso. E é isso que a gente vai trazer aqui para Campinas também. E vamos vir com força, né, pessoal? Para a gente poder melhorar a qualidade da vida sindical aqui também. De novo, né? Eu falo muito toda vez. É exatamente isso. Acho que a premissa, o conceito, a ideia aqui é uma só, né? É propagar, de fato levar o conhecimento, é melhorar o mercado, mas, de novo, eu tenho uma preocupação muito grande em informar essas pessoas que moram em condomínio, em atingir, de fato, essa coletividade condominial, esses moradores. Acho que a gente precisa parar de ter medo de levar a informação, de levar acesso, e faz muito tempo que a gente está tentando aí chegar, né, nos moradores. Acho que a gente vai conseguir uma melhor qualidade de vida, uma melhor moradia, menos conflitos, uma gestão de muito mais excelência, e isso vai repercutir, gente, no social, né? Se a gente a sua experiência, né? Se você leva conhecimento para dentro daquela comunidade, aquela microcomunidade, o seu vizinho vai se espelhar nesse conhecimento, o outro vai se espelhar nesse conhecimento, o outro. E quanto movimento é gerado em torno disso, né? Uma das minhas aulas mais recentes foi sobre ESG, e aí se a gente começa a aplicar, por exemplo, reciclagem, hortas comunitárias, tantos projetos dentro de condomínio, isso vai melhorar a vizinhança, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a sua gestão, né, a forma como você lida com as pessoas, enfim. Então, acho que a gente comunga aqui de uma mesma premissa, de uma mesma intenção e finalidade, que é, de fato, melhorar esse mercado, mas como um todo, não só profissionalmente, a figura do síndico, o conhecimento para o síndico, mas também todo esse mercado que é o mercado condominial, né, o morador, o prestador e todo o entorno dele. Então, para a gente é um prazer, uma honra sempre levar essa bandeira da Abrasconde. Obrigado. E aí a gente conta com cada um de vocês, né? Vocês aqui que estão aqui, a presença é muito importante. E no nosso próximo encontro que tivermos aqui, convida o síndico do condomínio do lado, convida lá no grupo lá que a gente tem lá, né, Rai? Para a gente ter casa cheia e sempre estar propagando aí o bem, tá? Muito obrigado, Ailton, obrigado a todos. Obrigado, pessoal, um grande abraço. E até Nós a vamos próxima. contatar vocês, chamando para a mentoria. Fica atento. Vou dar 30 dias para vocês lerem os livros. Até mais. Tchau, tchau. Tem a foto ali, ó. A Rai, a foto oficial, né, Rai? Foto oficial. TV Câmara, Campinas.